E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de live em off para vocês aí. Vocês deram um ótimo feedback lá do primeiro. E trazendo mais um grande amigo aqui como convidado, apresento hoje para vocês aí meu amigão aí, Eduardo Focos Aguiar do Aguiar Tem o que Falar. E aí, brother, beleza? Aí. Beleza, Fernandinho, como é que tá? Tranquilo? Aí, galera, aqui junto com o Fernandinho aqui, para ter um papo legal aí, né, Fernandinho? Vamos trazer um assunto aí que possa ser interessante pra galera começar a saber um pouquinho mais aí, né? Com certeza, cara. Hoje a gente vai falar aqui, né, sobre aquela coisa que a gente já tava trocando uma ideia em off, que é protecionismo, roteirismo e protagonismo nas HQs. Além de falar um pouco também de haters enrustidos e os fanboys que a gente tem, contar alguns casos, né, dentro do universo dos quadrinhos aí, né? Mas antes da gente começar aqui, eu sei que eu costumo latir pra caramba, eu não vou dar uma de Faustão aqui, né? Só eu falando, né? Tem, obviamente, né? Tem gente perguntando: o que é isso? Protagonismo, roteirismo, protecionismo? Eu queria que você explicasse um pouquinho aí, Aguiar, você que é mais sucinto do que eu, as diferenças do que é cada uma dessas coisas que a gente vai abordar aqui no vídeo aqui. Ah, tá. Então vamos começar pela questão do protecionismo editorial, né? Isso. Isso se configura como? É uma coisa muito simples, na verdade. Isso aí dá quando você vê que tem alguns personagens que, devido à sua importância dentro da editora, né, a sua relevância, o peso que tem aquele personagem dentro da editora, ele acaba sendo protegido ou beneficiado, melhor dizendo, em algumas histórias, né? Tipo, sai por cima em alguns combates, né? Em algumas situações ele acaba... Você vê que ele não se dá mal em algumas lutas porque ele é protegido pela editora, ele não vai ter, meio que não vai manchar a reputação dele ali, então eles têm que, de alguma forma, proteger aquele personagem de não ser morto ou de não ser humilhado, né? E tem alguns personagens que eles são favorecidos, né? E tem alguns personagens que eles têm muito isso, assim, né? Você vê que claramente tem. Por exemplo, o Capitão América, tem muita história que você vê que há uma proteção editorial em relação a ele. Tem situações que ele não teria como sobressair, mas ele sobressai, não sei como, eu sei, proteção editorial, acontece isso. O Homem-Aranha também tem, o Aracnofãs aí, desculpa, mas tem bastante também, tá? O Batman também aí, Batman fãs aí, ó, também tem exemplos. Wolverine, é o meu caso, eu também admito, tem também, principalmente na época da Wolverine Mania ali, na época de 2000, né, com o filme, Wolverine foi usado em 200 filmes ao mesmo tempo. Eu não sabia, Fernandinho, se era Wolverine ou se era um homem múltiplo, né? Porque ele estava nos X-Men, estava no Vingadores, estava em título próprio, era, né? E também tudo quanto é lugar. Tudo que é quanto lugar. Então, assim, esse tipo de coisa, esse protecionismo, ele pode ficar mais evidente ou não, vai depender muito, sabe? Por exemplo, em relação ao Batman, não é que ele sempre tenha isso, né? Isso pode acontecer algumas vezes, mas Batman ele tem também, muitas vezes, uma questão plausível, que nas histórias do Batman, muitas vezes ele usa muito de inteligência mesmo, né? Tipo, ele não é um cara que vai muito no físico, muitas vezes, né? E quando ele vai, acontece um pouco disso, né? Mas o Capitão América já é diferente. O Capitão América é um herói, né? Um personagem que muitas vezes resolve as coisas na pancada, no escudo, né? No confronto físico. E aí você vê que ele não é um personagem que fisicamente podia superar algumas coisas, acaba superando no método C de Pegasus, né? Tipo, alguma coisa acontece que ele tira uma força, né? Não sei da onde, e ele acaba superando o obstáculo, né? Exatamente. O Aranha também. E o Wolverine também. Então, com o tempo, eu vou explicando mais um pouquinho sobre isso na nossa conversa. Próximo tópico, Fernandinho, poderia ser o roteirismo, né? Isso. O roteirismo. Pronto, o roteirismo, ele independe da proteção editorial. Ele pode acontecer com qualquer personagem, do mais Zé Ruela, né, do personagem mais quinta categoria, né, ao mais importante na editora. O roteirismo é quando realmente acontece coisas ali na história que você vê, cara, isso daqui não me convenceu. Isso daqui é uma desculpinha qualquer para ter uma solução na história, né? Para a história poder andar, eles fazem uma coisa lá para a coisa se resolver. Eu vou dar um exemplo crasso aqui. Exemplo crasso. Eu já falei em outro vídeo, né, Fernandinho, sobre o Batman com aquele chute cósmico ali, né, que ele deu um chute na barriga do Hulk, né? O Hulk... Excelente exemplo. Não é não? Ali, né, o Leon Wen escrevendo ali, né, Leon Wen é um cara que eu gosto pra caramba como quadrinista, né, mas ali ele viajou ali, ele deu uma forçada. Demais, não cara. é? Porra! E
Não é? Pô, o Len Wen é um bando cadinista. Não só esse do chute cósmico do Batman, que ele vê só, galera. Como é que pode, né? O Batman, tudo bem, é treinado, o cara tem várias técnicas marciais, mas ele é um ser humano, a gente não pode esquecer isso. A perna do Batman não é uma perna de adamante, não é uma perna de ferro, né? Aí ele dá um chute no abdômen do Hulk. O Hulk não só sente como ele perde o fôlego, ele cospe pra fora, né? Ele bota o ar pra fora, um chute de um humano, cara, né? Não interessa se o cara é faixa preta, 200 marciais, o cara é humano, né? Você vê que na mesma história essa do Len Wen aí, que é aquele crossover, é um bom crossover, né? Do Batman com o Hulk, né? É uma história legal, eu gosto, tem o Coringa. Sim, ali, né? Ela é muito boa, apesar desse recurso, ela é muito boa. Exato, do roteirismo ali, né? Desmedido. Porque o que acontece? Na mesma história você vê que o Hulk, ele, como sempre faz, ele mata no peito balas de vários calibres, bala de canhão. Como é que um chute de um humano faz ele sentir aquilo? Né, meu amigo? Né? Como é que pode? Lógica zero. Lógica zero. Aí, saindo desse exemplo do Batman, que é um roteirismo muito, muito clássico, assim, a gente vai para Pantera Negra. Aninho, eu vou lhe citar aqui um outro exemplo que chega a ser desse nível aí, do Batman chutando a barriga do Hulk, e o Hulk sentindo. É o Pantera Negra conseguindo vencer o surfista prateado na base da chave de braço. Como? Nossa, sério? Essa eu não vi, sério isso? Como é que o Pantera Negra vence o surfista com ser cósmico, galera? Um ser cósmico, um surfista prateado, uma força imensa. O cara cai numa chave de braço qualquer. Não, isso aí é roteirismo. É roteirismo. Entendeu? É uma coisa que você vê que não tem cabimento, é forçado, a história perde a credibilidade. Né, Vandinho? Outra coisa que eu falei contigo um dia desse, que é o Capitão América. O Capitão América conseguir derrubar o Hulk na base da escudada. Não, velho, não tem como mostrar isso. É um absurdo. É um absurdo, né? Essas coisas aí acontecem, você tem que... Outra coisa também, Homem-Aranha aí, ó, o Aranha, Fernandinho, saindo da mão grande, assim, tipo, e oferecendo resistência ao Senhor do Fogo, um arauto de galáxia. Como isso? Como é que o Aranha vai sair na mão com um cara desse, rapaz? Não tem como, cara, não tem. É uns absurdos que, pelo amor, cara. É, um roteirismo brabo, né? Brabíssimo. Né? Coisa... E o protagonismo, só para eu finalizar aqui, né? Sobre esses tópicos que a gente vai trabalhar. O protagonismo é quando realmente. Isso eu acho que se aplica muito naquele sistema desses mangás do Shonen, né? Sim. Shonen, tipo Seiya, né? O Shurato, Dragon Ball também, o Goku também tem muito disso. Que Sim. É o protagonismo que fala muito alto, né? A gente sabe que em dado momento da luta, né? Isso pode se aplicar em outras histórias, não é só com esses mangás não, mas eu acho que eles são muito assim, bons exemplos nisso, sabe? Em dado momento, o protagonista vai conseguir adquirir uma força, sabe? Ele vai ter um potencial, ninguém sabe de onde veio isso. Aí o cara lembra que treinou no seu, isso foi nem mostrado no desenho antes. Aí o cara vence o vilão que era muito mais forte que ele, muito mais poderoso, mas ele não pode perder, mas ele é protagonista da história, aí ele vence. Então o protagonista só vai... Não é, o protagonismo só vai ser, no caso aí, né? Quando o protagonista, ele vence adversidades por ser o protagonista. Aí é complicado, né? Não. Demais, cara. Lembrando que a gente tá discutindo isso aqui para trazer umas conversas bem humoradas, né? Não é pra, porque a gente tá criticando porque não aceitou o desfecho X ou Y de história. Não é isso, né? Acho que não só você há de concordar comigo, não só em quadrinhos, mas em livros, né? Envolve toda uma narrativa do autor, que, principalmente quando envolve essa coisa do protagonista, do personagem principal, o autor ele tem que desenvolver a história de um modo que o leitor já sabe que é o principal, então provavelmente ele não vai morrer ou não vai se lascar, mas o roteirista ele tem que meio que dar um jeito ali de encantar o leitor para que não fique tudo previsível, mas também que não fique tudo um absurdo, só porque é o protagonista, então, né, pode, tá valendo tudo, né? Exatamente. E entra nessa questão, em muitas coisas que a gente vai citar exemplos aqui, pessoal, que a gente já viu em redes sociais ou em grupos e tal, quando tem o fã que ele, ou o hater, que ele projeta
aquele roteirismo, aquele protagonismo, aquela coisa exagerada, o protecionismo, né, em cima de um personagem para favorecê-lo ou para desmerecer outro, ou aquela coisa que é pior, né, que é o leitor lendo uma obra, ele interpretar o que lhe convém e distorcer o que o roteirista fez, né? Que isso é pior ainda, né? O pessoal que é enviesado, né? O pessoal que é enviesado, ele fala as coisas pelo viés que lhe convém, né? E aí ele passa por cima do que está sendo mostrado, né? Ele lê para a interpretação apenas dele, que vai agradar ele e acaba passando por cima da lógica da história, né? Do que está ali apresentado, né? E aí é complicado. Exatamente. É complicado. Sim. Porque, por exemplo, né, Fernandinho? Porque você vê, né? Pronto, foi um dia desse aí que essa história aí do Hulk, né? O Imortal Hulk. Sim, o Imortal Hulk aí enfrentando os Vingadores. Eu fiquei sabendo que a gente achou ruim isso, achou forçado. Ouvi essa história aí, uma turma falando e tal, que achou que os Vingadores ali iriam ter feito muito mais frente ao Hulk ali naquela situação. Bom, eu acho que é muito claro o que a Marvel deixa aí sobre o Hulk. Se você for pegar o Hulk das antigas, desde a época ali do Bill Murray, né? Desde a época do Bill Murray ali, que o Hulk já foi um personagem que, vez ou outra, entra na via de fato com os Vingadores. Não é de hoje que isso acontece. Né? O Hulk, volta e meia, entra na tapa com os Vingadores, vem Homem de Ferro, vem Hércules, vem Thor, vem Capitão, ele enfrenta esse cara. Já aconteceu isso mais de uma vez. Então, não é de se estranhar que aconteça agora no Imortal Hulk. É claro que varia o contexto, né? E o que acontece, né? Mas, assim, não é nada incoerente o Hulk peitar os Vingadores. Não é nada incoerente, não é forçado, não é protagonismo. Não tem nada de protagonismo nisso aí. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? A galera tem que ficar ciente do seguinte. Se fosse para estranhar o Hulk fazendo muita coisa contra um grupo de heróis e tal, você poderia estranhar, por exemplo, estranhar entre aspas, viu? Porque teve até justificativa do Hulk e do Greg Pak lá, do Hulk contra o Mundo. E ali o Hulk vem e comete as maiores barbaridades ali, com uma penca de heróis, né? Ele chega lá e, né? Aí você vê o Fernandinho, o que eu acho escroto também é o seguinte, falando ainda aí do Hulk, nessa época do Greg Pak, o Greg Pak, eu gosto dele em alguns momentos, em outros momentos eu achei ele muito fraco, né? Eu achei que teve momentos ali que ele pisou na bola, claramente. Que, por exemplo, o Quarteto Fantástico, concorda, Fernandinho? O Quarteto Fantástico ali nessa saga do Hulk contra o Mundo, a gente sabe que o Senhor Fantástico é um personagem que é o cara gênio, né? O cara é o gênio, o cara super inteligente e tal, o negócio todo, o cara super brilhante cientificamente e tal. E é meio difícil, às vezes, você trabalhar com personagens assim, que são super inteligentes. Tem que ter argumentos muito interessantes para desenrolar esse personagem. O que eu achei errado ali no Hulk contra o Mundo, quando o Hulk chega lá, né? Nova York e tal, isso aqui, aí o Senhor Fantástico estava com a ideia de tentar ludibriar o Hulk. Como? Fazendo uma projeção holográfica do Sentinela. Achando que isso ia ser suficiente para parar o Hulk, tentando tapear o cara na base da fake news. Peraí, botar o medo, dar um apavoro. Achando que aquela holojãozinha mequetrefe, né? Aquela como é? Projeção holográfica mequetrefe lá do Sentinela ia por si só resolver o negócio do Hulk, que chegou puto da vida, né? Mas assim, essa galera que reclamou aí, viu, Fernandinho, do Imortal Hulk, frente aos Vingadores na fase aí do All Heroing, tá viajando, tem nada de protagonismo. Isso acontece várias vezes. E ali com os Vingadores, o Imortal Hulk não foi nada demais, não. Eu achei que foi de boa. Ele bateu no Thor, né? Enfim, quase lascou o céu. E daí? Eu também achei, porque assim, essa fase, ela é excelente, inclusive, né? Eu que não sou lá muito fã do Hulk, eu tô gostando, tô curtindo pra caramba. E assim, o que pegou, né, nessa história aqui, primeiro, né? Até pra quem tá assistindo e talvez não conheça, essa coisa que tem lá, primeiramente, é aquelas coisas de personas do Hulk, né? Então você tem lá o Hulk demônio, que não é uma coisa nova que o Al Ewing tirou do nada e colocou lá para usar como um recurso de puro roteirismo e protagonismo negativo. Então tem um motivo para ele estar com aquele nível absurdo de força, sendo que o personagem já é desse jeito, ele já é ignorante por si, né? Mas pega aquela coisa, né? Quando a gente vai falar dos fanboys, seja de equipe, o hater injustido de personagem, porque essa cena exatamente que você falou
dos Vingadores, o que o Hulk simplesmente faz? Ele dá umas bifas no Homem de Ferro, né? Que pra ele a armadura do Homem de Ferro é sucata, né? Ele dá um tapa que chega lá meio que amassar a cara do Thor, e o Thor já fica ali em danger, né? Tipo, ô, Hulk, como assim, meu? O cara, antes parecia que ele se segurava, como assim? E o cara ficou, porra, mas como assim? Isso é um absurdo, cara. Olha que isso. O Homem de Ferro, ele dispõe de toda uma estratégia, ele é muito capaz de derrotar o Hulk. O Thor, ele é um deus. E o cara também, que se incomodou, chegou até a comparar, por exemplo, aquela coisa quando as pessoas também... Personagens tem vários, né? Até aqueles que são baldes, capazes. Olha, um outro personagem capaz é o Homem Absorvente, que nessa fase tem até uma passagem incrível, excelente, e é um personagem com puta potencial, ele poderia derrotar o Hulk, mas por puro protagonismo, o gigante acabou com o personagem, um absurdo. Então, entende? É complicado, cara. É complicado isso, porra. Isso aí realmente é complicado. Porque, assim, na minha opinião, a turma que falou isso, a galera que falou isso, nada contra a galera, não, mas acho que o pessoal tem uma certa pouca leitura do personagem, né? Sim. Pouca leitura do personagem. Porque a Marvel, ela deixa claro que o Incrível Hulk, quando ele tá em acesso de fúria, quando ele tá... Porque você vê que o Hulk ele enfrentou de forma bem parecida os Vingadores em certas épocas, né? Na época do Bill Mantlo, era o Hulk selvagem, né? Aquele Hulk manipulado pelo Pesadelo, aquele vilão do Doutor Estranho, né? Que manipulou a mente do Verdão e jogou o Verdão contra todo mundo, né? O Hulk ficou putaço lá e enfrentou os Vingadores, teve que ser banido pelo Doutor Estranho depois da fase de fuzilada, que foi uma excelente fase. Quando foi depois com o John Byrne, que foi uma fase bem menor, né? Ele enfrentou os jogadores de novo, só que naquela fase de Hulk separado, né? Era o Hulk separado do Banner, né? E o Hulk separado do Banner, ele ficou também muito bestial, muito enfurecido, cara, uma fera incontrolável e tal. E enfrentou de novo os Vingadores com a mesma dificuldade. Os Vingadores se fuderam, e veio... Até os Vingadores chinfrim com aquele Magno, né? Aqueles caras que ninguém sente falta se morresse, né? Ninguém sentiria falta do Magno, cara. Wonderman. Um Homem Maravilha, nem precisa de foto de um cara desse. Então esse cara veio para levar porrada também. Né? Agora, Fernandinho, o que eu acho impressionante é esses caras acharem ruim o Hulk ter enfrentado os Vingadores na fase mortal, que foi uma luta muito rápida, eu achei de boa. Nada mais. Muito pior do que isso, e eu digo que é um tremendo de um roteirismo feio, um roteirismo descarado. Foi o seu velho Logan. Quase matou o Homem de Ferro, ninguém falou nada. O velho Logan, eu vou logo dizer, não é que eu não gosto, eu gosto. Tá? É uma versão do Wolverine que é interessante, versão futurística, né? Assim, de um futuro distópico, criado pelo Mark Millar, que é interessante sim, né? A proposta dele. Mas, velho, esse velho Logan, ele é protagonista de várias forçadas de barra, cara. Principalmente principalmente pela premissa dele. Qual é a premissa do velho Logan? É o Wolverine em fim de festa, é o Wolverine, tá ligado? Que tá nas dúvidas, né? O cara já tá cego de um olho, fator de cura capengando que só, caralho. Tipo, falando quando o cara mal serve, né? Mas esse fator de cura... Ele não tá no auge do poder dele ali, cara. De jeito nenhum, velho. Aquele dali é o Wolverine, assim, cara, é Matusalém mesmo, tipo, tá nas últimas, Wolverine geriátrico. Wolverine geriátrico, Wolverine da chikungunya. Aí você vê, como é que esse velho Logan, uma coisa que na própria saga do velho Logan, lá do Mark Millar, que é uma boa saga, né, eu não diria nem um pouco que é clássico, talvez até seja um dia aí, mas... O nosso amigo Tarsis vai chorar, pô. O Tarsis ama esse clássico. Tarsis, né? Enfim, né? O famoso Nutelão e tal. Que já considera o velho Logan um clássico, né? Antes da hora. Talvez o meu neto possa considerar o velho Logan um clássico. Eu não. Né? Eu não. Mas, Fernandinho, o que acontece? O velho Logan ali na sua saga original do Mark Millar, qual é o final? Qual é o desfecho dele? Lutando contra o Hulk, né? O Hulk do Banner lá. Mas esse Hulk do Banner, do velho Logan, também era um Hulk meio já velhinho, né? Era um Hulk também já um pouco, né? Na terceira idade, meio debilitadão. Era um Hulk bizarro, meio nojento, né, cara? E o Wolverine sai da barriga dele. Teve gente que achou aquilo uma cena mind blown. Isso acontece várias vezes no Wolverine, ele sai dentro de bichos. Não é a primeira vez que acontece.
Então, o que é isso? O que é isso, Fernandinho? Falta de leitura, apenas isso. Apenas isso. Exatamente, cara. Não é? Aí você vê, Fernandinho, quando o Wolverine enfrenta aquele Hulk do velho Logan, do Mark Millar, e vence aquele Hulk, é até compreensível. Não é forçado, mas é compreensível, né? Mas que não faz o menor sentido, sabe, Fernandinho? Por causa disso, o que acontece? O velho Logan, ele é transposto para o universo Marvel 616, para a linha tradicional, não é isso? Quando ele vai para lá, ele passa alguns anos integrando os X-Men da linha tradicional, fazendo isso e aquilo, e o seu fator de cura, ele vai se deteriorando, né? Ele começa a sofrer envenenamento pelo adamantium, ele começa a se degradar com o tempo. Então ele já fica mais fodido do que ele estava na época do velho Logan do Mark Millar, concorda? Concordo. Como é que no final, Fernandinho, como é que no final o velho Logan não só enfrenta, como vence o Maestro, cara? Nossa Senhora! O Maestro é um Hulk que... É absurdo, cara. É um absurdo. Aí você vê ali o Ed Brisson, né, que foi o roteirista do velho Logan com a saída do Jeff Lemire. Quando o Jeff Lemire saiu, quem assumiu o título foi o Ed Brisson. E você sente a diferença do roteiro. Sente. O que acontece é que Ed Brisson, ele força muito a barra quando ele inventa o tal de Regenix, que é uma substância que, né, dá um upgrade ali nos poderes mutantes do Logan, né? E só por conta disso ele tem a condição de lutar contra o Maestro. Pelo amor de Deus, velho, isso é um recurso pouco. Não convence ninguém, não é? Ai, tipo, não tinha como ser aquele Hulk do Maestro, né? Ele vence o Maestro, Fernandinho. Aí quando vem naquela fase do defunto Logan, olha o nome. Ah, meu Deus, velho, meu Deus. Defunto Logan. Tem ali, Fernandinho, na segunda parte, né? Que é a parte final da história. Não, desculpa, é no Defunto Logan, volume 1. Quem for pegar pela Panini, é no primeiro encadernado, onde tem lá o velho Logan tentando encontrar o Mistério, que ele é o culpado por Wolverine ter matado os X-Men, que eu acho um tremendo e um absurdo o Wolverine matar os X-Men todos ali, só porque ele achou que eram os inimigos. Nossa! Eu tenho pra mim que ele matou os caras dormindo. Né? O Wolverine naquele dia ele tava gripado, tava com o nariz entupido, né? Tava meio surdão também. Por isso que ele foi trollado ali. Como é que pode? Porque vê só, no velho Logan, né? Qual é a sacada do velho Logan? O Wolverine matou todos os X-Men porque achou que eram os inimigos, né? O Mistério jogou a miragem. Mas eu digo o seguinte, tudo bem, o Wolverine pensou que os X-Men eram inimigos, mas quem disse que só porque ele achou ele ia matar todo mundo daquele jeito? Peraí, pô. Ele matou. Eu acho que ele deve ter matado o Ciclope dormindo, matou alguém dentro do banheiro. Não é possível, cara. Né? Ele matou o Colosso dormindo. Colosso ele matou dormindo, eu tenho quase certeza disso. Né? O Wolverine sozinho enfrentar os X-Men todos e vencer todo mundo assim, não. Nossa, começou forçado, né, velho? Começou forçado. Mas, Fernandinho, eu só quero terminar só os velhos. Desculpa, eu acho que eu tô passando um pouco de tempo falando aqui. Não, mas imagina. Só pra... De boa, né? Só pra deixar claro, galera. O velho Logan, nesse encadernado do Defunto Logan, nome horrível, Defunto Logan, eu achei péssimo esse nome. Ele enfrenta os Vingadores ali, ele enfrenta o Capitão América, ele enfrenta, o Homem de Ferro, aquele motorista fantasma. Meu Deus, velho. Motorista fantasma, Fernandinho. Meu Aí Deus, vai, né? meu Deus. Eu não vejo ninguém falar nada. Daqui a pouco falta o ciclista fantasma, cara. Daqui a pouco é o ciclista que tá. O pedestre fantasma, ele tá atravessando a rua ali. Aí, Fernandinho, ou seja, o velho Logan, todo alquebrado, fudido, o cara já nas últimas ali, velho, enfrentou os Vingadores ali, quase matou o Homem de Ferro também. Ele quase matou o Homem de Ferro. Isso é protagonismo. Isso aí. Não é o Hulk, cara. O Hulk já tem currículo de enfrentar os Vingadores juntos, né? Agora, velho louco, cara, Fernandinho, o cara na base do Viagra enfrentando o Vingador, peraí, pô. Isso foi roteirismo com protagonismo, foi as duas coisas. Roteirismo e protagonismo junto, sabe? E olha, eu gosto do Wolverine, o Fernandinho sabe, mas eu admito quando os caras fazem merda com o personagem, quando força a barra, né? Não dá. Eu não sei se... Fernandinho, eu não sei se você lembra, né? Você com certeza tem mais leitura de Batman do que eu. Mas teve uma história aí que parece que o Batman destransformou o Capitão Marvel como uma voadora. Soubesse uma história dessa? Que ele deu uma bicuda, velho, e o Shazam voltou a virar o Billy Batson. Essa eu não li, eu confesso que eu não li essa, cara. Vou até procurar depois.
A galera falou que é a Bat-bicuda cósmica, né? Porque o Batman já tirou o ar do Hulk, já destransformou o Capitão Marvel. Como é que foi isso, Pelo mano? amor de Deus, cara. Não, essa eu vou procurar pra ver, cara. Eu acho que uma das, assim, que eu posso citar, pra vocês verem, o cara aí, ele é fã do Wolverine, né? E o cara diz isso, quando vê que percebe que a história tá forçada. Eu sou fã de Batman, vocês bem conhecem, é o nome do canal, né? Arkham Comics, você é fã de quê? Das Tartaruga Ninja? Não, né? Tem, na fase do Toninho Rei, né? Grande Tom King, tem a fase, acho que é o arco Eu Sou Bane. É uma coisa que foi até... O Toninho, acho que ele foi pegar nos filmes da trilogia do Nolan, né? O Bane dá lá dá aquela... pela enésima vez aquela quebrada, aquela desconcertada na coluna do Batman e joga ele lá no isso, e joga ele lá no fosso lá. Puta. Sim, ele tira a coluna do Batman do lugar, né? E aí joga ele num fosso, joga ele lá num fosso lá, que eles estão na prisão que o Bane foi criado desde menino lá. E aí o Batman, ele vai na parede, vai lá, se apoia na parede, coloca o pé, coloca lá as duas mãos, e faz uma ginástica e coloca a coluna dele toda no lugar de novo, né? Simples assim, opa, tô de boa, vamos prosseguir o plano aqui. Eu olhei aquilo ali, cara. E fora isso, no início da própria fase do Tom King, que é aquela parte que, pô, o Batman, ele é um vigilante urbano, ele é um humano que tem recursos tecnológicos e tal. E aí ele resolve deter um avião que está caindo. Você já fica assim, porra, como é que o Batman vai fazer isso? Ele tá por cima de um cavalo, né? O avião é um cavalo, tá com a rédea lá, tentando... Nossa, velho. Monta no avião, coloca lá uma cordinha, coloca umas espécies de jatos propulsores do Homem de Ferro que ele roubou ali, patenteou, né, no avião, e coloca lá, amarra no cinto e vai lá guiando lá, assim. Eu olhei aquilo e falei, pô, claro que tem gente que olha aquilo ali e fala, nossa, que foda, o Batman, nossa, ele pode também impedir que um avião caia, mas eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, isso porque ele ainda morrer nessa cena pra ficar mais dramático, né, Alfred, eu vou morrer aqui, mas eu vou pousar o avião, me desculpa aí. Pra dar mais dramático. Isso, pra dar mais dramaticidade. Ele acaba não morrendo depois que aparece lá aquela Gotham Girl e o Gotham lá, que é uma espécie de Superman, Supergirl, né? Mas você olha aquilo ali, eu olhei aquilo ali como um fã e falei, pô, cara, nossa, que absurdo isso. Total, forçado. E os fãs depois pegam isso, aqueles que são fãs que tipo, não importa se não tem coerência, né? Não, se o Batman ele pode impedir que um avião caia, aí ele pode dar um tapa na cara do Dr. Manhattan, pode dar uma voadora no Shazam e ele voltar a ser Billy Batson, né? Que tá tudo bem, né? O cara pode. Mas é um absurdo isso, cara. É um absurdo, cara. E outra coisa, quando... Isso a gente discutiu também um pouco antes. Quando o leitor de quadrinho também pega personagem e resolve nerfar o personagem simplesmente porque ele gosta de um outro e quer fazer algumas comparações que às vezes não tem nem pé nem cabeça. A gente falou nesse do caso do Hulk, teve até o não, porque o Thor é um deus, o Homem de Ferro tem recurso. Cara, pelo amor de Deus, o Homem Absorvente é mais poderoso, né? Aí o cara vem com a mesma... Não, tudo bem. A mesma pessoa veio com a mesma narrativa. Você, não, vamos pegar o Superman. Porque o Superman pra quem conhece, sabe, como Homem de Aço, um kryptoniano, é uma bateria solar humana, né? Kryptoniana, pra dizer no caso, né? Não, porque o Superman também sofre desse protagonismo exagerado, que não sei o quê, porque ele tem vilões que são mais fortes que ele. Aí você pensa, o cara vai mencionar um apocalipse, né? Vai falar do Darkseid, né? Aí o cara me vem, não, porque o Super Cyborg é infinitamente mais poderoso que o Homem de Aço. Ele é um ser de energia pura. Ele é mais forte. E aí o cara me traça um exemplo. O Superman versus Super Cyborg é a mesma coisa do Homem-Aranha com o Venom. O Venom é mais forte que o Aranha, mas o Aranha usa de uma estratégia e consegue ganhar, é aceitável. Mas o Superman não.
ele é mais fraco que o Super Cyborg, ele só chega lá, dá um tapa e o cara vira sucata. Absurdo! Aí eu fico assim, meu amigo. Esse exemplo aí tá descabido, né? Descabido porque, assim, no caso do Venom com o Homem-Aranha, é bem diferente do caso do Super-Homem com o Super Cyborg. Então, esse exemplo não é válido. Não é válido, isso é descabido. Porque, assim, quando é Homem-Aranha contra Venom, o que acontece? O Homem-Aranha, ele usa realmente de uma estratégia muito válida. Ele usa o som do Venom, né? A fraqueza do Venom, que é o som, para tentar vencê-lo. Né? Ou fogo, né? Ou fogo também. Ou fogo, isso. Ele usa das fraquezas específicas do Bionte para vencer o Venom. Ou seja, aí não é roteirismo nem nada disso. É uma estratégia válida que faz todo sentido e o Homem-Aranha aproveita. Porque o Homem-Aranha é um cara esperto, o Homem-Aranha é todo inteligentão, sagaz, ele vai tentar fazer alguma coisa, porque fisicamente, ele não tem como enfrentar o Venom fisicamente, né? Ele vai apanhar sempre no físico, né? Mas ele usa estratégia. Isso não tem nada a ver com o caso do Super-Homem e do Super Cyborg. É bem diferente. Fernandinho, se você for citar Aranha, coisas de roteirismo e tal, e protagonismo, não sei o quê, você pode citar algo bem mais claramente forçado. Uma que eu já citei aqui, que é ele trocando porrada com o Senhor do Fogo. É um absurdo isso. O Senhor do Fogo é um arauto de Galactus. Já começa aí, né? Já, o nível é diferentíssimo, né? Ou seja, o Senhor do Fogo não tem uma fraqueza específica que o Homem-Aranha ficar utilizando, como ele faz com o Venom e tal. Não tem isso. Outro exemplo, Andinho, que é crasso, assim, de roteirismo, de tosqueira, é o Homem-Aranha conseguir prender o Fanático numa piscina de cimento, velho. Isso é tosco, né? Isso é que é roteirismo, que é ridículo, né? O cara prendeu o Fanático no cimento, cara. Né? O Fanático ser vencido pelo cimento nasal, né? Pelo cimento, não sei o que, porra, bicho. Fala sério. Isso é o roteirismo, entendeu? Isso não é ele com o Venom. O Venom é um exemplo que vale como uma coisa boa. Né? O argumento vale. É ele usar a fraqueza do inimigo para poder vencer. É como usar a criptonita, né? É como se fosse o Lex Luthor usando a criptonita do Super-Homem. Ele usou a fraqueza. Não é o Lex na mão, constantemente, nem como, né? Mas... É um absurdo, cara. Se eu não me engano, essa que você falou do Aranha com o Fanático, ele já chegou a fazer isso. Claro que é um personagem que tem um nível de força diferente, mas também, pô, não convence. Ele já chegou a fazer isso com o Rhino também. Aprendeu o Rhino no cimento, cara. O Rhino é um absurdo com ele. Com o Rhino, imagina com o Fanático, que é um avatar do Sitorak, né, cara? O cara que é pau a pau com o Hulk, né, pô. É um absurdo, cara. Com certeza, porque assim, né, a gente sabe, né, Fernando, que o Rhino, vamos dizer assim, o Rhino tá aqui, vamos lá, o Rhino tá aqui, o Fanático tá aqui, ó, bem acima, né? Exatamente, cara. Sem falar que o Rhino é o freguês do Homem-Aranha, né? Rhino é freguês, que qualquer super-herói numa terça-feira fraca dá um caldo. Aí quando o cara me falar... Né, alguém falou de homem absolvente aí, né? Alguém falou de homem absolvente. Eu vou deixar claro o seguinte, sem nenhuma questão aqui de querer... Não é contra ninguém, mas assim, galera, o homem absolvente, assim como outros personagens, são vilões de quinta categoria, que eram usados assim, em histórias antigas, assim, que a gente ainda usa e tal. Não é que o personagem em si é ruim, mas o que acontece aí? O pessoal tem que entender o seguinte, existe um personagem conceitual e o personagem da média das histórias. Então o que acontece? O homem absolvente, em conceito, ele é muito poderoso. Ele é poderosíssimo. Realmente ele absorve qualquer coisa, ele vira a sua composição, é aquilo que ele toca, é uma coisa bem interessante. No conceitual, ele é poderoso, mas na média dele é ser um fracasso. A média dele é apanhar para qualquer super-herói. Entendeu? Então, o personagem é como se o personagem fosse incompetente com suas habilidades. Né? Exatamente. Então, você tem que ver a média. Porque às vezes os caras querem debater isso como se fosse um jogo de RPG. Mas não é você que tá lá, é o personagem que é mentalmente incapaz, o cara é imbecil, velho, o cara é fraco, o cara não sabe usar o poder que tem. Sabe qual é outro exemplo, Fernandinho? Homem molecular, né? Homem molecular, um cara poderosíssimo, né? Homem molecular da Marvel. Ignorante pra caramba. Ignorante, o cara molda qualquer estrutura molecular, o cara molda a substância, molda, né, a matéria, é uma apelação, uma apelação incrível. Mas o homem molecular, ele se peida de medo do seu fantástico. O personagem tem essa fraqueza. Ele tem medo do seu fantástico.
entendeu? Aí, por conta disso, ele acaba fazendo merda, ele é um cara meio, sabe, enrustido, ele é um cara meio impotente, entendeu? Claro que se for você, eu vou ser um molecular, e você usando a sua mente para o poder, é uma coisa, é o conceitual do personagem. Mas o homem molecular é um bunda mole. É um bunda mole, pô. Entendeu? O cara tem que ver, né, Vanil? A média do personagem, a média. A média desse cara é apanhar, a média desse cara é perder pra tal coisa, sabe? Então o cara tem que ter isso em mente. Não é não? Exatamente, cara. Porque assim, tem personagens que você falou, o próprio Homem Absorvente, apesar do nome tosco, ele tem o nome é tosco, os poderes interessantes, mas a concepção do personagem é pra ser um bucha de canhão, cara. É pra apanhar, cara. Apanhar, mulher de malandro. Sim, cada dia que você virar e falar, ai, mas ele é forte, o Tufão também é muito forte, o Laser Vivo também é muito forte. Laser Vivo é foda. A gangue da Demolição, Solos Vingadores. Não tem como, cara. Não é assim, cara. Os caras têm que ter isso aqui. Eu acho que assim, tem alguns leitores. Não é mal em você gostar desses personagens, tá? Então foram lá criados pra cair no gosto de cada um, né? Mas assim. Nada contra. É isso, exatamente. Deve ter um pouco de lógica aí, né, cara? Porque, por exemplo, se for comparar esses personagens com o que a gente acabou de falar com o Super Cyborg, né? Super Cyborg é um vilão de escalão, né? Apesar de ser mais uma daquelas trocentas versões iguais a versão maligna do Superman, entre aspas, né? Que você tem um Bizarro, você tem um Super Cyborg, você tem o Erradicador, né? Enfim, o Super Cyborg é como se fosse o Superman e Chão do Futuro, né? Que é aquele negócio meio... Né? Metade da cara é Android aqui, né? Um robô e tal. Uma parada dessa aí, né? Cara. Mas é isso mesmo. A galera, às vezes, assim, tem que... É porque isso requer leitura, né? Porque você tem que ver qual é a média do personagem. Tem que conhecer para saber qual é a média dele. Você fala, mas esse personagem ele é muito apelão, ele é muito foda, mas nas histórias, como é que ele se comporta? Como é que ele é tratado? Se o personagem é forte, mas na história ele é tratado como Zé Ruela, ele é Zé Ruela, velho. Ele vai fazer merda, ele vai vacilar. Entendeu como é que é? Acontece isso. Agora, Fernandinho, você trouxe um assunto do protagonismo que eu acho que esse tema cai muito também para fãs do Conan, cara. Meu Deus do céu. Não, esses fãs do Conan também são complicados. Eu gosto do personagem, gosto bastante. Também gosto. Não, Fernandinho, eu sou fã dos trabalhos do Robert E. Howard, o criador do Conan, que era um excelente escritor. Mas, velho, quando o Conan vai para os quadrinhos, ele ganha uma gama de fãs muito grande, né? O Conan. Sim. Os quadrinhos da Marvel, e também tem a época lá da Dark Horse e tal. Mas quando eu vejo a galera comentando sobre Conan em confrontos com o personagem, nossa, é a maior pérolas que eu já vi, cara. É um negócio muito forçado. Aí os caras falam, não, teve uma agora, Fernandinho, o cara perguntando Hulk versus... Conan versus Hulk. Não é possível. Você tá brincando. O cara não tem nem como, cara. O cara acha que o Hulk vai ser como aqueles demônios da semana que o Conan enfrenta, né? Mas o Conan enfrentou vários seres místicos e venceu seres bunda mole, criados assim, sabe? Pra apanhar mesmo pelo Conan e tal. Coisa que o Hulk num peido já venceria. Não tem como, Fernandinho, não tem como. Os argumentos são sempre esses. Eles comentam, fazem comparações das criaturas que o Conan vence, porque ele tem que vencer, porque ele é o Conan, contra caras como Blade, caras como o Thor. Thor, velho, o que é que Conan vai fazer contra o Thor, cara? Conan poderia montar uma banda de heavy metal com o Thor, não enfrentar o Thor, cara. Thor é um deus, o cara vai falar de Conan, vai enfrentar Thor, pelo amor de Deus, né, velho? Isso cai nesse exemplo, Fernando, do protagonismo, viu? Cai muito. Sim, acho que os caras acham que o Conan tem uma espada mágica, né? Acho que tá com a espada lá dos Thundercats, ou o que seja, né? Os caras estão numa vibe muito Conan Golden Axe. Eles tiram a força do Conan não sei da onde, né? Não, que Conan já venceu uma criatura, não sei o que. Eu digo, meu amigo, primeiro você me deu o contexto, como é que foi essa vitória. Venceu como? Qual foi a circunstância? Qual é o feito do Conan que ele vai demonstrar uma força nível do Thor, cara? Qual é o nível do Hulk?
Peraí, cara, no máximo o Conan pode fazer frente em força com o Capitão América, assim, não acima disso, né? Aí os caras vêm com isso. E é Fernandinho, com o Blade, vamos falar do Blade, que teve um tópico aí que fizeram o Conan versus Blade. Os que eu vi que eram mais coerentes falaram, olha, Blade é meio difícil pro Conan vencer, tá? O Conan é muito habilidoso, é um guerreiro foda, um bárbaro, um cimério, um cara casca grossa. Mas Conan, de toda forma, ele é humano, galera, ainda. E nem existem limitações para ele. Blade é um meio vampiro que só tem as vantagens de ser vampiro. Ele pode ficar no sol de boa, o negócio de alho não serve para ele. Ele tem velocidade sobre-humana, ele tem resistência, e um monte de coisa. O Blade tem vantagem. Aí vem os caras falar, Ranil, não, porque o Conan já enfrentou vampiros. Aqueles vampiros que não vampiros, aqueles vampirinhos de merda, que, sabe... Que quer comparar com o Blade, que é um caçador de vampiro, aqueles vampiros que, sabe, não assusta ninguém, é estilo crepúsculo. Peraí, pô, fala sério, velho. Querem comparar Blade com esses vampiros que o Conan enfrenta, assim, no final de semana qualquer? Não, pô, aí não dá, né? Não dá, você tem que analisar os personagens, assim, né, de uma forma que seja isenta de dizer, se fosse numa história do Conan, o Conan vai ser sim, mas não é na história do Conan, é um confronto entre eles, imaginar isso, né? Né, que os caras, sei lá, acho que os caras ficam assim, ai, mas se o Conan, ele é só um humano com força ampliada, porque o Batman, que também ele pode ganhar com preparo e o Conan não pode. Não dá. Pode falar. Não dá. Mas outra coisa que eu tava até um dia desse pensando sobre esse assunto, tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Em relação à variação de poderes e adequação de poderes. Porque se você parar para analisar um pouquinho, quando o personagem ele tem história solo e quando esse mesmo personagem tem história em grupo, ele pode ficar mais fraco ou mais forte. Já percebeu isso? Por exemplo, já. A Liga da Justiça. O Super-Homem, em muitos casos, ele podia, se bem aproveitado, vencer muita coisa. Porque ele é super forte, ele é rápido, ele não sei o que, ele joga em calor, não sei o que, ele tem soco congelado. Sim. Só que nas histórias, a galera dá um downgradezinho nele pra poder equilibrar um pouco e a Liga tem mais sentido. Assim, não é só o Superman, sim outros grupos também, da Marvel, o Thor, os Vingadores, por exemplo, né? E alguns ao contrário. Como essa história, Fernandinho, do Batman dar uma voadora no Capitão Marvel, ele se transformava em assim, foi na história da Liga da Justiça. Porque pra mim o Batman... Diga isso pro fã do Shazam. Quem for fã do Shazam aí. Tem uma história aí que o Batman dá uma voadora, ele volta a ser o moleque de Billy Batson. É só ver lá. Mas, Fernandinho, eu vou dar um exemplo clássico desse negócio de variação de poder. Por exemplo, os Vingadores. Homem-Formiga. O Homem-Formiga lá, Hank Pym, original. Pá. Teve uma cena, teve uma história que o Homem-Formiga sozinho, Fernando, o Homem-Formiga consegue dar trabalho e chega a vencer, por um determinado momento, os outros Vingadores. Como, velho? O Homem-Formiga não era o gigante, não. Era o Homem-Formiga, ele pequenininho, jogando formiga na galera. Eu penso, como é que pode isso, cara? Então, já percebeu isso? Isso quer dizer o seguinte, o personagem, ele tem variação de poder nas equipes, e ele fica mais forte, principalmente quando ele se volta contra a equipe. Né? Quando ele se volta, ele ganha uma força que ninguém sabe de onde ele tirou. Ele fica mais esperto, ele fica mais ligeiro. Né? É absurdo, isso é exemplo, o Homem-Formiga isso é um exemplo. O Homem-Formiga sozinho conseguiu deitar o Visão, conseguiu deitar a Feiticeira Escarlate, o Capitão América, o Pantera Negra, que tinha dado uma chave de braço de surfista. Como pode isso, meu filho? Meu Deus, cara. Eu acho que o roteirista ele era muito fã do Homem-Formiga e resolveu fazer esse protagonismo, esse protecionismo com o personagem, né? Porque não tem outra explicação pra isso, cara. O negócio que você vê. Tem outra questão aí também. É o que eu digo também em relação ao Velho Logan, Fernandinho. O Velho Logan foi isso também. O Velho Logan, tudo bem, o Wolverine foi ludibriado pelo Mistério e por conta disso ele matou os outros X-Men todos. Ele ficou super rápido, ele ficou super forte, resistente, pensando em todo mundo. Não tem telepatas nos X-Men, ninguém sabia que o Wolverine estava controlado pelo... Peraí, velho. Não é possível, não? Não, cara, é um absurdo, cara. Você falou uma coisa interessante também, que já até envolve isso também, você falou essa coisa de
às vezes um personagem dá um downgrade ali de Uma poderes, ou variação dá de um upgrade também. Tem Isso. fãs em protecionismo que faz muito disso também, com alguns personagens que você pega. E você vê que não tem a mínima lógica e coerência quando é pra dizer que o personagem que ele gosta é o melhor de todos. Seria a mesma coisa que eu virar aqui, o Batman ele tem preparo, ele pode dar 3 tapas na cara e meio metro de batirangue na bunda do Dr. Manhattan. Ele pode ir lá e dar um tapão na cara do Darkseid e falar ajoelha perante o mestre aí. Esse tipo de absurdo. E você tava falando disso, e você pega fãs, por exemplo, você falou do próprio Shazam, quando fala, não, porque esse Shazam de hoje em dia da DC é um Shazam nerfado, né? O original, que, ó, não é Shazam, hein? É Capitão Marvel, o original da Fawcett Comics. Ele é mais poderoso até que o Superman. Eu quero só uma prova, eu quero só uma prova disso, eu só quero uma prova disso. Mas continua aí, Fernandinho. Não, cara, assim, aí você fica perguntando, peraí, o quê? Você, não, mas porque o cara, quando ele tava na outra editora, que a DC foi lá, não, ela plágio, conseguiu, ganhou, trouxe o personagem e nerfou o personagem ser como fraco. Assim como também, já aproveitando dessa deixa dele e Superman, né? Há fãs de um Homem de Aço, né? Que, não, mas o Homem de Aço, ele é extremamente poderoso, é o maior de todos, que não sei o que. O Superman, ele tem um simbolismo bonito em torno das histórias de quadrinhos da história, que é legal, mas o pessoal exagera e fala, não, porque o verdadeiro Superman é aquele pré-crise, porque depois da pós-crise ele foi extremamente nefado, um absurdo, que o Superman original de Vera, esse é maior que todos e não há outro, não há ser no universo que derrote ele. Entendeu? Fica um protecionismo assim e uma interpretação que só convém ao fã a personagem. Eu tô usando só o Shazam e o Superman como exemplo, né? Mas tem quem faz isso com o Batman, com o Hulk. Eu gostaria que você falasse, você já falou no seu canal, mas é pra compartilhar com o pessoal aqui, daquela história do Hulk do pescoço intrínseco também, que é um exemplo, né? Clássico. Isso daí, foda, cara. É foda. Isso é tosco. Eu vou falar do pescoço intrínseco, Fernandinho, mas antes, se você me permite, eu vou comentar esse negócio de Shazam da Fawcett Comics e o Superman pré-crise. À vontade, essa tosqueira aí. É o seguinte, galera, esse negócio de falar que o Capitão Marvel da Fawcett Comics, ele era um super poderoso, eu quero saber o seguinte. O que esse Capitão Marvel da Fawcett Comics fazia de tão superior ao Shazam da DC Comics? Eu queria saber primeiro isso. O que ele fazia os feitos dele? Primeiro, se me mostrarem, tudo bem, eu vou até conhecer e vou concordar. Segundo passo, dizem que esse Capitão Marvel original da Fawcett Comics é mais poderoso que o Super-Homem. Eu me pergunto, quais são os feitos desse Capitão Marvel da Fawcett Comics que superam, por exemplo, os feitos do Superman para a Crise, que eram extremamente aloprados, né? Esse Superman para a Crise... Ô, moço, peraí, moço. Ele tem magia. O Superman é extremamente vulnerável à magia. Ele já ganha. Isso aí já é outro erro, né? É outro erro que a galera tem que perceber o seguinte. O Super-Homem, ele é vulnerável à magia. A magia acerta ele é vulnerável, ele pode ser atingido, sofrer danos. Mas não é a Kryptonita que deixa ele fragilizado, deixa ele, né? Não, velho, a Kryptonita é outra coisa. A magia, ela acerta, pô. O Superman, ele é tão alvo de magia como o Batman pode ser, o Flash pode ser, o Gavião Negro pode ser, a Mulher Maravilha. Isso só quer dizer que ele é vulnerável. Não quer dizer que o cara vai estar em magia e ele vai ficar fraquinho, vai aparecer o Gandalf, e o show do pé, Superman, não vou poder passar. Não, velho, não é isso. Né? Forçação de barra, o cara que fala isso. E olha que eu nem sou muito conhecedor de Super-Homem, eu conheci meio na base, assim, eu li algumas histórias assim, mais na década de 90 até. Enfim, nem na fase pós-crise, que acho que é a melhor fase ali de John Byrne, achei muito boa, o John Byrne deu uma recalchutada no Super-Homem, né? E, Fernandinho, vamos agora... Então, esse negócio do Capitão Marvel da Fawcett Comics, eu só quero perguntar mais uma vez a quem fala que o Capitão Marvel da Fawcett Comics era o cara que fazia, acontecia. Eu quero que você me dê feitos desse Capitão Marvel original que superem, por exemplo, Fernandinho, o Superman pré-crise arrastar uma corrente de planetas, resistir aos efeitos de uma entropia. Se mostrar isso, aí eu mudo de opinião. Mas até agora, não vi nada. Até eu mudo de opinião. Não, Fernandinho.
Agora vamos para o negócio dos Hulk, pessoa centrística, eu fiz um vídeo, né, falando sobre os Hulk Boys e tal, a galera que vem com os argumentos mais malucos, sem pé nem cabeça. Esse negócio aí do pescoço intrínseco, isso aconteceu na época do Orkut, né, onde passava uma comunidade que era DC versus Marvel, etc., onde lá era debates diversos, várias imaginações de confronto entre heróis da DC, personagens da Marvel, personagens de outra Image Comics, entre outras editoras, e você tinha lá, e os debates eram bem interessantes, mas sempre surge aquela cota de maluco, né, que é fã, que vem com argumento tirado não sei da onde, né, com doideira, com forçação de barra. Uma dessas coisas é o pescoço intrínseco. Por que isso aí? Porque um cara botou um seguinte tópico. Mulher Maravilha versus Hulk, né? Num dado momento do debate, alguém falou da espada de Refisto. Aquela espada que a Mulher Maravilha às vezes usa que separa átomos. Sim. Aquela espada corta praticamente tudo. Aquela espada de Refisto é feita para separar átomos. Então não tem essa. Aí veio um cara, que o cara falou assim, a Mulher Maravilha em dado momento poderia, caso tenha a chance, decapitar o Hulk em fim de luta. Aí o cara disse, não. Aí o cara perguntou, por que ela não poderia cortar? O cara disse, o cara era um Hulk Boy total, né? Porque o Hulk não teria o pescoço separado do corpo. Por que não? Porque o Hulk tem pescoço intrínseco. Ué, o quê? Ou seja, ele não pode ter o seu pescoço decapitado. Ridículo, o cara não tinha nenhuma base para falar isso. Não, como assim? É pescoço intrínseco, ele quis dizer que o Hulk não pode se ver sem cabeça, entendeu? É um absurdo, cara. Os caras inventam cada uma, mano. Aí, outra coisa foi o negócio do cara, isso daí foi de uma malandragem, que foi o seguinte, o cara mostrou um fake do Hulk na época do Peter David ali, no começo, quando ele começou a escrever a fase do Hulk cinza, né? Quando o Peter David resgatou o Hulk cinza, né? Ele resgatou o Hulk cinza, e o Hulk cinza do Peter David era bem assim, como o original, tipo, de noite o Hulk aparecia e de dia era o Bruce Banner, coisa que o Al Ewing também tá fazendo, né? Ele resgatou esse negócio do Hulk de noite e Banner de dia. Aí tem uma fase que aparece um lobisomem. Tem uma história que tem um lobisomem lá, um homem-lobo e tal. Um monstro desse, você vê que é aquele monstro bem, né, bucha de canhão que só aparece para apanhar do herói. Tem um momento que o Hulk pega esse monstro, né, esse lobisomem pelo pescoço e atira esse lobisomem. Aí o Hulk Boy disse que esse lobisomem foi parar na Lua. Foi parar na Lua. Aí o que acontece, meu amigo? Para ele enganar um incauto, ele mostrou um scan dessa cena até onde convinha o argumento dele. Então, ele mostrou só o Hulk jogando e tinha a hipérbole, né? A hipérbole. Esse homem voou não sei quantos quilômetros, sabe? Uma coisa assim, mas era um hipérbole, era um exagero, né, proposital do Peter David. Quando você passa a página, esse homem caiu, tipo, algumas coisas à frente. Ele nem saiu da Terra. O cara disse que ele saiu da... Foi parar na Lua. Mentiroso da porra. Intelectual do cara. Meu Deus do céu, velho. Não, com os caras desses não tem como conversar. Entendeu, velho? Não tem como debater com os caras desses. Pô. É muita viagem. Muita viagem. Hulk é anfíbio. E o Hulk não precisa de ar pra respirar. Mentira, pô. É um sapo agora, o Hulk. É um sapo. O que é horrível, né? Pelo menos esses Hulk Boys eles devem estar se realizando agora, porque o Hulk aparentemente agora ele é imortal, né? Então deve estar se realizando. Não tem pescoço intrínseco, pode cortar, mas ele não vai morrer. Ele vai morrer, é. Tanto é que tem aquela cena que eu achei muito foda do Imortal Hulk, que é o volume 2 aí, que é o Hulk foi separado, o Hulk virou um quebra-cabeça, Sim. Né? Cabeça dele potes, no canto, né? Depois dos potes. Nossa, aquela cena ali foi muito boa, cara. Negócio bem horror mesmo. E você viu que o personagem tá galgando níveis realmente muito poderosos, né? Absurdo. Ali sim, absurdo. Negócio não, o Al Ewing tá expandindo o conceito do Hulk ali de uma maneira bem massa. Tô gostando bastante. Mas pra mim não é isso. Os caras ficam viajando, esse negócio. E eu volto a dizer, esse negócio, eu acho engraçado o cara falar, o verdadeiro Capitão Marvel, o verdadeiro. Qual é o verdadeiro, amigão? O verdadeiro, se você for pegar pela lógica, é aquele que está sendo publicado atualmente. Esse é o verdadeiro. Exatamente, cara. É? Exatamente. Tem uns caras que, assim, eu acho que eles pegam, porque o personagem não vê o personagem sendo tão bem na mente deles, retratado como deveria, reconhecido como deveria, colocado no mesmo patamar daqueles personagens que a gente tem, os personagens medalhões das editoras, são aqueles mais populares, né? Mas para eles se tornarem disso daí, a editora
fez, investiu em cima, tal, os personagens criados dos primórdios, enfim, né? Tem um motivo para isso. Aí o pessoal inventa esse tipo de absurdo. não tem fundamento, cara. Porque assim fica difícil, né? O verdadeiro não tem verdadeiro. Tem a fase do personagem, né? Então, se você for discutir, o Super-Homem, como é que a gente fazia lá no negócio do Orkut lá, Fernandinho? A gente fazia, mas qual é o Superman? Superman pré-crise, você tem que destacar. É o Superman nessa fase aqui, pré-crise. Ou então, o pós-crise, entendeu? Você vai, no caso, assim, você vai especificar a fase do personagem. Tudo bem, não é o verdadeiro personagem, porque o verdadeiro torna-se aquele que você mais gosta, né? Aí, sim, é foda, né? Questão assim, de gosto, é que os caras gostam de inventar feitos e histórias, que nem em cima disso o próprio Superman, por exemplo. Eu já vi em grupos em torno disso. Quando falar, qual é o Superman mais forte? Aí vem, não. O mais forte em termos de feitos na Terra, não sei o que, é o Superman pré-crise. Beleza. Tá, pra concordar. Não, mas o Superman é o maior de todos, é um absoluto multi-universal. Aí vai usar o quê? Vai usar aquele douradinho do DC One Million. Ou o que eu vi que eu até discuti com um sujeito uma vez, discuti assim saudavelmente e mostrei que eu tava mentindo, né? Falei, não, o Superman mais poderoso de todos, absoluto, ele é onipotente, onipresente, ele é foda pra caralho, é o Superman, armadura cósmica do Grant Morrison de Crise Final. Aí eu virei pra ele assim e falei, o quê? Ele é onipotente, onipresente, ele é praticamente um deus. Sim, ele aparece só quando o universo tá na beira da extinção, aparece. Eu falei pra ele, eu tenho edição aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar pra você, ó. Esse Superman Armadura Cósmica, eu não sei se você leu Crise Final, né? Tem essa edição especial que é focada só nele. É um Superman. Então, ele é basicamente tem uma armadura, é uma armadura cósmica. Eu vou colocar na tela pra vocês que estão assistindo o vídeo. Uma armadura foi criada pelo o antigo monitor do universo, da raça dos monitores, né? E essa armadura criada com o trejeito do Superman é como se fosse um Megazord. Seria para usar no momento derradeiro que voltaria esse antigo, esse ancestral monitor lá possuído pelo Capiroto. E aí, para que essa armadura, esse Megazord pudesse ser pilotado, ele precisaria de um Superman que tivesse uma energia antimatéria e a matéria, ou seja, o Superman original que a gente conhecemos e aquele Ultraman, que é aquele Superman que cheira a kryptonita, né? E aí juntos eles entrariam nesse robô e dariam um cacete no outro. Aí na própria HQ fala isso, que o propósito da armadura é só isso, não tem nada de onipotente, onipresente. E ele mesmo brigando com esse monitor, ele toma tanto cacete que a armadura começa a rachar, a quebrar e tal. Eu falando, cadê aqui, ó? Tá escrito bem aqui, ó, o Morrison faz questão de ser até verborrágico às vezes, ó, não tem nada aqui. É que o canal tal falou que era. O canal Mil Grau falou que era. Aí é foda, né? Aí não dá, pô. Então, saca? Não tem como. Assim como tem alguns fãs, novamente a gente fala, não tem problema nenhum se você gostar dos personagens que você quiser. Eu topei com uma vez, esse você conhece, não o cara em si que eu tô falando, o personagem. Sim. Que você já vê pelo perfil do leitor que ele não quer gostar daqueles personagens, são os mais populares. Tudo bem, gosto do cara, né? E aí ele decide adotar, tal qual o nosso amigo Igor, né? Abraço pro Igor aí, os personagens meio Rumenig Comics, né? Aqueles meio falidos, ou aqueles que não tem tanto destaque. E o cara veio pra falar... Isso! E aí o cara veio pra falar que um dos personagens mais poderosos da Marvel, injustiçado, era aquele do... Puta, agora me fugiu. Você vai lembrar aqui, me fugiu da cabeça o nome dele agora. Isso, o Gladiador. Falou que ele era o mais poderoso, que era um absurdo os X-Men conseguirem derrotar aquele ser, que seria praticamente uma homenagem, uma encarnação do Superman da Marvel, porque ele já deu um cacete em Thanos, ele já deu um cacete no Hulk, ele já solou o Galactus e mandou o Galactus sentar lá na cadeirinha lá que não ia comer planeta nenhum. Ele fala, meu amigo, cadê a fonte? É simplesmente sei. Aí já fudeu, não tem nada disso. Quando é que o Gladiador foi frente a Thanos, frente a
Galáxia. Ó, esse Gladiador Shiar, acontece o seguinte, ele cai numa história parecida com o Homem Absolvente, só que ele é muito menos tosco. Muito menos tosco. Sim, tá? sim. O Gladiador Shiar é o seguinte, existe uma explicação para ele ser realmente muito poderoso e para ele, de vez em quando, se ferrar, por exemplo, com cartas de baralho de Gambit. O Gambit já jogou um deck nele e ele caiu, velho. Caiu com um deck de baralho do Gambit, cara. Dormiu com um deck de baralho do Gambit. Tudo bem. Mas qual é o estampo? A gente sabe, o pessoal que lê e não vai na conversa dos outros, tem que ver que o Gladiador Shiar, ele tem o seu poder modulado pela motivação dele. Então, o Gladiador Shiar, ele é um cara que depende do motivacional. Ele deve ser fã de livro da ajuda. O Gladiador Shiar, certo? Se ele tiver realmente muito motivado, ele pode ser um cara que pode até chegar a peitar o Superman em alguns rounds. Pode. Mas se ele tiver meio assim naquela, sabe, meio, porra, bicho, vamos lá, ele, não, velho, tô afim de dar uma soneca agora, aí ele se arromba. Ele não tem nada demais. Nada demais. É um personagem que nada, velho, não tem nada a ver de ser o mais poderoso da Marvel. Então, o surfista prateado almoça, Gladiador Shiar, no café, ó. Almoça, Gladiador Shiar, o surfista. É um exemplo, né? Então, o cara que fala isso porque ele nem conhece o personagem que ele acha que é tão foda assim. Ele imagina que é, sabe? E outros negócios que nem sequer pode provar. Nem a própria editora tá interessada em provar isso do personagem, é isso, aquilo. Fala, pô, esse personagem é só pra aparecer quando foca no núcleo Shiar ali, aí você vai pensar na guarda. Ah, vamos pôr, né? Vamos pôr ele aqui, que o gladiador representa a guarda do Império Shiar e tal. Isso. O que eu acho bom nesse personagem aí do Gladiador Shiar não é porque ele, quando tá motivado, ele é poderoso, vira um super ser foda, que pode, de alguma forma, nivelar com o Superman em dado momento. É que eu gosto desse negócio dele ter essa motivação que muda os poderes dele e a capacidade dele. Isso eu acho interessante, né? E torna, assim, um argumento bom para você dizer, pô, realmente ele tava ali meio naquela e tal. É uma coisa que torna ele meio diferenciado. Mas o Gladiador Shiar nunca foi um personagem de poder da Marvel que faz frente aos pesos pesados. Não faz, cara. Não passaria nem do, sabe, cairia fácil pro próprio surfista, o Toto me bateria nele, enfim, né? Não tem como. Você vê outros heróis do universo Marvel que tem mais poder que ele, ou mais, digamos assim, relevância dentro do universo em si. Total. Às vezes tendo desfechos ridículos em histórias por puro roteirismo, o protagonismo e tal. Até alguns crossovers. Acho que um dos que a gente pode até citar, por exemplo, seria o... não sei se você leu, Vingadores vs X-Men. Você até falou do Capitão América, né? Onde os Vingadores é muito favorecido ali. Acho que uma das lutas que até hoje não desce pra mim é aquela luta que tem, apesar de eu ser muito fã do personagem, tô dizendo que ele é mega poderoso, mas aquela luta do Capitão com o Gambit, e o Gambit energiza foi ridículo, o uniforme do Capitão América numa tremenda explosão, e o Capitão levanta lá e dá o escudinho na cara aqui, ó, pá! Pronto. Fernandinho, você acabou de trazer um exemplo típico de proteção editorial. Exatamente. Assim, Magneto, Homem de Ferro. Exato. Nem como o Homem de Ferro fazer o quê com o Magneto? O Magneto, ele tem um poder certo para liquidar fácil o Homem de Ferro, a gente sabe disso. Aí você vê, Fernandinho, o Capitão América ali, eu digo a vocês, galera, não tem nenhuma explicação o Capitão América sobreviver a um uniforme energizado pelo Gambit. Se o Gambit energizou, era pro Capitão América empacotar, meu velho, acabou, mas não. Proteção editorial impediu que o Capitão América morresse e saísse como fodão da luta. Poxa, exatamente. Forçado, velho. Porque a gente sabe, né, Fernandinho? O Gambit não tem nenhum nível de proteção editorial que chegue próximo ao do Capitão América. Entendeu? Ali, e outra, Fernandinho, eu digo a você, viu? Poderia ser sido feita uma luta muito interessante do Capitão América e o Gambit, poderia ter sido feito. Mas eles apelaram para essa bizarrice dessa proteção editorial, com o Gambit fazendo aquilo e o Capitão América resistiu à explosão de um uniforme. O Capitão podia vencer o Gambit de outras formas, mais convincente, não aquela ridicularidade, ele resistiu a uma explosão daquela e dá uma escudada qualquer na força do Gambit, cara. Não, tosco, isso aí. Não teve senti. Eu acho que uma das poucas lutas ali, mas só meio para resumir o evento, que você vê que o autor se preocupou de usar um pouco de estratégia ali para dizer que era tão forçado, foi colocar o Aranha para encarar o Colossus, que tava como avatar desse Torak,
né? Sim. E tava junto a magia ali, né? Obviamente o Aranha não ia dar porrada em nenhum dos dois. Ele aproveitou ali um pouquinho do atrito entre os dois, por causa da Fênix e tal, para conseguir ganhar aquela luta. Então ali teve até fez um pouco de sentido, porque realmente o Aranha ele usa muito a mente dele para se safar, se sair de uma ele é bem situação. esperto, ele é muito sagaz, estratégico. Sim. Mas essas Já é do daí, personagem. essas daí não tem nada a ver, cara. É um absurdo, pô. É tosco. Aí você me fala, isso é complicado. Por exemplo, aquela saga aí do Wolverine, né? Inimigo do Estado. O que acontece ali? Mark Millar, mais uma vez, agora acho que eu pego no pé dele. Não é isso, eu acho que ele é um bom roteirista, mas, cara, ele pega em algumas coisas. Assim, ele tem uma formulazinha que eu acho que é manjado e tal. Mas veja só, na saga do Inimigo do Estado, é uma saga boa, uma saga legal, mas tem muita limitação ali. Que eu acho que com certeza foi de viés editorial. Eu digo, ó, bicho, segura aí um pouco essa narrativa, porque veja só, tem uma cena que o Wolverine invade a casa do Demolidor. O Matt Murdock tá deitado no sofá. Aí chega o Wolverine lá com um monte de ninja tentáculo. Os ninjas são bucha. Eles só aparecem pra apanhar. O Wolverine não. O que acontece ali, Fernandinho? O Wolverine não matou o Demolidor por quê? Porque não deixaram. Então, se quisesse, mataria o Demolidor ali. Mas não, quem vai matar o Demolidor? Não vai poder matar o Demolidor. Aí eles inventam, no caso do Mark Millar, né? Ele faz um marabalismo argumentativo para explicar que o Demolidor conseguiu se safar daquela onda. Meu irmão, se fosse uma história coerente, o Demolidor sairia lá empacotado. Mas não, eu tenho certeza que foi o pessoal da edição lá que disse, ó, bicho, tudo bem, faz o Wolverine chegar lá, pintar um terror, mas não mata o Demolidor não, segura. Aí isso você começou a ficar, cara, isso aqui não é muito, sabe, não é muito coerente isso aqui deu uma forçada, mas a gente passa, né? Mas é um exemplo de como pode ser tutorial, ela de vez em quando interfere no roteiro que incomoda bastante. Isso também, porque a editora, ela detém o direito daqueles personagens e contrata o roteirista, então muitas vezes o roteirista tem alguma ideia interessante e eles têm reunião com o pessoal do editorial daquela revista, se os caras falam, não, mas não vai fazer isso não, mas seria bacana, legal, não pode, com esse personagem não pode, mas depois traz de volta, não pode não. tem que favorecer ele, cara. É complicado, cara. E tem outra coisa engraçada também, Fernandinho. Pronto, Fernandinho. Eu me lembrei de outra coisa aqui que também é interessante a gente poder citar aqui, comentar um pouco a respeito. Quando alguns personagens, não os personagens aí no caso, né? É quando os roteiristas esquecem alguns poderes dos personagens, isso fica meio evidente. Por exemplo, isso acontece muito em HQ de grupo, viu? Porque grupo é muito personagem, muito poder, e às vezes está num confronto contra outro grupo, o cara acaba esquecendo. Um exemplo disso aconteceu na Liga da Justiça, na fase ali antigona, né? Pré-crise e tal. O Ajax, caçador de mar, personagem de Ruben Comics, aquele vilão, Starro, o grande Starro, que vamos comentar sobre um filhote mais dele aí, frente. em outra live, mais pra frente. O que acontece, Fernandinho? O Starro, ele tem tentáculos, né? Ele é uma estrela do mar que tem uns tentáculos lá que ele agarra a galera, né? Ele agarra, envolve. Em dado momento, ele envolve o Mulher Maravilha, envolve o Flash, envolve o Lanterna Verde, envolve, sei lá, eu lembro. E um desses que ele envolveu foi quem? O Ajax. Mas o Ajax pode ficar intangível. Como é que ele ficou preso? O cara esqueceu que o Ajax tem isso, né? O Ajax podia ficar intangível e saía bonitinho do envolvimento do tentáculo, né? Não, meu Deus. Vacilo do roteirista isso daí. Às vezes os caras usam disso, pra dizer que foi a sacada do personagem, que eu acho que na verdade foi esquecimento do roteirista. Porque, por exemplo, às vezes o personagem está lá envolvido com um vilão. Tá, foda. Aí você, leitor, pensa, pô, por que ele não usou essa onda aqui, velho? Se ele usasse isso, ele poderia sobressair fácil. Aí o roteirista faz de uma forma dramática e tal, épica, que aí o personagem pensa, me lembrei desse poder, tome isso. Aí parece que o personagem que esqueceu foi o roteirista que esqueceu, velho, pra dar dramaticidade à história. Aí ele joga essa lorota aí, que o personagem que se esqueceu, por exemplo, do Homem-Aranha podia escalar a parede, né? Por que a gente falou a parede agora? Ele só lembrou agora, pô.
Isso é engraçado, cara. Quando solta, o cara esquece. É incrível, cara. Mancada colossal do roteirista, cara. Não tem nem desculpa pra isso, cara. O cara esquecer isso. E outra coisa também, falando em grupo, agora voltando pro Homem-Aranha, você vê que o Homem-Aranha, eu já falei, galera, ele sofre sim de professor tutorial, ele sofre de coisa assim. Não é que é só ele, a gente falou que tem uma série de personagens que tem isso. Quanto mais popular for o personagem, mais ele vai sofrer disso. Pode ficar certo. Ah, certeza. Né? Ele vai ser alvo disso. Agora, vamos lá. Os vilões do Homem-Aranha, se a gente for para pensar, quando o Dr. Octopus, o Abutre, qual é? Aquele Duende Verde. O Duende Verde não, que não se adequa ao exemplo que eu vou citar aqui. Mas o Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia, o Abutre que eu falei aqui, não sei, o Mistério. Quando esses caras enfrentam o Homem-Aranha sozinho, esses caras são muito mais ameaçadores. Mas quando for aquele sexteto sinistro, é um bando de Zé Ruela, pô. O Homem-Aranha dá muito mais cuidado pros caras juntos do que os caras separados. Não entendo isso. Os caras se juntam e ficam mais fracos do que quando os caras estão sozinhos. Né? Não faz o menor sentido. Não é? Que o Homem-Aranha bate nos caras, eles estão juntos, o Homem-Aranha esquiva fácil, ele dá num, ele dá em outro. Quando é sozinho, o Dr. Octopus, ele faz uma ameaça muito maior, uma dificuldade, o Aranha tem uma luta suada com ele. Não é, vai observar assim isso. Eu já percebi, cara. Eles ficam mais fracos mesmo, velho. Você vê logo, ih, mano, esses caras aí... Os caras são... né? Ai, caramba. Eu acho que até pra outra coisa também, pra aproveitar, e a gente já tá com o quê? Deve ter mais de uma hora de live aí, mas pra encerrar, eu acho que pra encerrar aqui, eu acho uma coisa interessante pra trazer, até porque foi de um dos vídeos seus e que você abordou que eu achei interessante pra caramba, né? Vou até deixar pra galera assistir, pra quem quiser. Se for essa questão de personagem protagonista, né? Tem aquele protecionismo e tal, divide fãs, às vezes os fãs, assim, a gente mencionou personagens que todo mundo tem seu gosto, tem personagem que tem mais popularidade do que o outro, mas é uma questão de você, não é da gente fazer birrinha, é de você ler, conhecer o personagem mesmo e se informar. E se você não gosta do personagem que uma outra pessoa gosta, o popular gosta, você não gosta do Superman, você não gosta do tal, você tá no seu direito, né? Mas assim, você querer inventar lorotas pra querer difamar o personagem, pra querer engrandecer o seu em cima, é ridículo, né? E eu lembro um vídeo seu que você fez uma análise bem, apesar de você ser muito fã do Wolverine, o objetivo é pra mostrar ali a diferença entre eles, foi aquele do Wolverine e o Ciclope, falando dos opostos ali, né? E esse vídeo repercutiu bastante, você tava, claro, você não tava puxando sardinha pra ninguém, né? O Ciclope é um grande líder nato dos X-Men. O Wolverine não gosta muito de ficar na liderança, né, e tal. E repercutiu uma coisinha ali, né, aquela coisa, vai tal personagem é melhor do que o outro, esse outro personagem aí é só pros leitor burro, que não sei o quê. Nossa, meu Deus. Aí eu fico pensando, pô, aonde chega um leitor, porque gosta de um personagem, e nem conhece tanto o outro, fala, mas o outro não tem mais complexidade, não tem mais história, é para um público menos pensante, mais leso, o outro é mais poderoso. A que ponto a gente chega para ter uma desinformação dessa, cara? Nossa, o cara tava ali completamente enviesado, nossa, velho. Latrina, né? Aquele cara foi o seguinte, velho, aquela lance aí é o seguinte, o cara veio questionar, falando que Wolverine era dirigido para um público mais burro. Então eu já deixo logo claro que não existe isso para um público mais burro, certo? Sim. Primeiro, o cara chega, ele nem sequer percebe que Wolverine e Ciclope pertencem à mesma equipe, que pertencem ao mesmo universo. Então é o mesmo público que recebe os dois personagens, né? Wolverine e Ciclope, todas as mesmas histórias praticamente. Claro que o Wolverine tem sua carreira solo, que é bem extensa, mas Wolverine e Ciclope são dirigidos por mesmo tipo de leitor. É claro que no caso do Wolverine, ele atinge um público até um pouco mais velho, porque tem muito gore, a história deles geralmente são mais violentas, né? O Wolverine ele tem esse lado assim, mais 18 mais, eu diria, né? Por conta do conceito dele. Então o cara já erra em querer fazer essa distinção do público de um mesmo produto, praticamente, né? Que é X-Men.
Né? O cara já é errado por isso. Aí eu questionei ele, porque ele disse que o Wolverine, que o Ciclope era mais complexo do que o Wolverine, porque eu disse isso antes, eu disse que o Wolverine era mais complexo que o Ciclope, né? E ele vai dizer que não, que o Ciclope que era mais isso, que era mais complexo, que era mais denso e tal. Aí eu disse, velho, tá, você acha isso. Agora me diga o porquê, mostre quais os motivos para você achar o Ciclope mais denso que o Wolverine, que eu tenho certeza que vou lhe mostrar o porquê do Wolverine ser mais complexo que o Ciclope. E isso não quer dizer, sabe, Fernandinho, a galera tem isso em mente. Um personagem ser mais complexo ou um personagem mais simples, não quer dizer que quase seja melhor do que o outro. Você pode colocar um personagem mais simples do que o mais complexo. Isso não quer dizer que seja melhor do que o outro. Tá? Não é isso. É claro que eu acho complexidade uma coisa a mais. Eu acho. Não quer dizer que quase que vai ser melhor do que outro personagem, entendeu? Não tem nada a ver. Aí, ou seja, existe diferença. Você sabe. Existem N motivos de por que o Wolverine é um personagem muito mais complexado, em termos de complexidade, do que o Ciclope. O Wolverine é um personagem que tem um passado extremamente mostrado nas histórias. É um personagem que carrega dentro de si várias premissas, não é uma só. O Wolverine representa várias premissas. Mas esse carinha aí, para resumir aqui a conversa, ele achava que o Wolverine era só um cara que sacava a garra e pulava em cima dos outros caras. Achava que era isso. Entendeu? Ele deve ter lido o quê? Nada de Wolverine. Para achar que o Wolverine era só isso. Isso é só uma das facetas do personagem. Diga aí, Fernando. Você percebe que o cara tem uma concepção, assim, todo personagem tem aquela construção de camadas, né? Que vai tornando ele mais denso, psicologicamente, no seu histórico, na construção da carreira daquele personagem. Então tem uns que tem uma construção a mais do que o outro, não é você dizendo que um é melhor do que o outro, é você apontando que há isso, né? E eu acho que o cara teve um entendimento achando que histórias do Wolverine é história só testosterona, né? História só, sei lá, um lobo da vida. Achou que o Wolverine era um cara que saca a garra e trabalha como se fosse uma espécie de cortador de grama, né? Fazia só um negócio assim. O cara não conhecia nada, Fernandinho. Eu digo, eu não tenho nada, eu falo. O Ciclope até falo, você viu, Fernandinho, eu falo no vídeo e falo na discussão que eu tentei entabular com aquele sujeito. Ele parou, porque ele ficou no xingamento, começou a ser agressivo pra caramba, ele não tinha argumento nenhum. Ele não apresentou nenhum argumento, você viu lá, nenhuma justificativa. Eu digo, o Ciclope é um excelente personagem, eu gosto do Ciclope, é um personagem muito bom, gosto muito dele. Também. Tem um ótimo desenvolvimento, não? Ele teve um ótimo desenvolvimento na Marvel, como bem entendo aí. Mas o Wolverine já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Cara. O Wolverine é um personagem há muito tempo que a Marvel explora o conceito dele, o passado dele, as problemáticas dele. Você vê, muita gente sabe que o Wolverine já foi agente do Arma X, canadense, já participou de tribo indígena no Canadá, já foi samurai, um monte de coisa. Ou seja, tem muita coisa ali. Projeto Arma X, mexendo na mente do cara, implantação do adamanto, busca de si mesmo. Eu falei, velho, um monte de coisa tem aí. Caminho do guerreiro no Japão, enfim, sabe como é que é, Fernandinho? Tudo isso são elementos que agregam a cronologia do personagem, ao conceito dele. O Ciclope não tem isso. Ele é muito mais simples nesse caso, entendeu? Não é que ele seja raso, ele é mais simples nesse caso. Ele não tem tanta coisa que a Marvel construiu nele. Exatamente, até porque, assim, o que você tem do Wolverine, ele alcançou uma popularidade a ponto de ter um título próprio. Ele sempre tem, mesmo que em tempos o título dele, que nem da última vez entrou na geladeira, mas voltou aí, ele tem título próprio, ele tem histórias à parte, minisséries que trabalham toda essa complexidade. E assim como, por exemplo, se você dizendo isso pra mim, meu X-Men favorito, por exemplo, sendo o Gambit, eu não poderia dizer que o Gambit tem uma profundidade tão grande quanto o Wolverine tem, porque tanto ele como o Ciclope e muitos X-Men são trabalhados dentro daquele núcleo. Uma vez ou outra, que eles ganham uma história separada, que nem você mesmo acompanhou, uma construção bem densa entre o Gambit e a Vampira no Senhor e Senhora X, né? Muito excelente, feito pela Kelly Thompson. Mas eles são trabalhados dentro daquele núcleo que envolve vários personagens, então não é sempre que dá para você desenvolver eles de uma maneira devida. O Ciclope, cara, se você for comparar o Ciclope de antigamente, que era aquele líder inseguro, né? Porque o professor me escolheu, que não sei o quê, com o Ciclope de hoje, né?
A gente tem um personagem que evoluiu pra caralho muito, um desenvolvimento é muito foda. Gigante. Mas o Wolverine, ele já tem um desenvolvimento muito maior e mais uma variedade de histórias, né? Por excelentes roteiristas também, né? Exato, Fernando. Você tocou no ponto interessantíssimo. Né? A gente vai terminando a nossa conversa aqui, mas é bom só dar esse exemplo aqui, né? É o seguinte, Wolverine, ele se destacou tanto como personagem que ele desenvolveu a sua própria cronologia fora dos X-Men. Tá? Ele tem a cronologia fora dos X-Men. O Ciclope, o próprio Gambit, por exemplo, e tem outros personagens também tem histórias solo com eles. Não precisa ter história só do Ciclope, história só do Colossus, história só do Noturno, tem. Mas são coisas mais tópicas, mais avulsas, assim. Não é algo cronológico, né? Ele tem uma cronologia própria, extensa, né? Que depois emenda com os X-Men. Os X-Men é uma fase, mas ele também. Ele entrou nos X-Men. Pronto. Aí então, o cara, ele veio querer falar como se eu estivesse desmerecendo os X-Men em relação ao Wolverine e tal. Eu disse, pô, eu gosto tanto do X-Men quanto gosto do Wolverine. Claro que o Wolverine é o meu personagem preferido da Marvel Comics, né? É o meu super-herói favorito dos quadrinhos, né? Mas os X-Men é a minha equipe de heróis favorita também. Então, o cara vai falar uma coisa que não existia, né? Tipo, eu nunca, em nenhum momento, desmereci os X-Men, né? Em relação ao Wolverine. Porque ele diz, ele chegou com o papo de, tu tá querendo, se não fosse X-Men, quem era Wolverine? Não sei o quê. Ele chegou até... Já pensava, esse cara completamente equivocado, velho, sem saber nem o que tava dizendo. Ele chegou até a me perguntar uma coisa que eu achei tão tosca que na hora eu tive que mostrar a ele o quanto aquilo era ridículo, né? Diz aí quem é que vende mais, se é Wolverine ou se é X-Men. Eu digo, meu Deus do céu. É sério que tá me perguntando isso, cara? É sério que tá me perguntando isso? Primeiro que essa pergunta faz o menor sentido, uma vez que Wolverine está incluso nos X-Men, né? Então Wolverine também faz parte das histórias dos X-Men ali. Então, é como se perguntar quem vende mais, se é James Bond ou 007, em certa medida. Né? O cara faz parte dos X-Men. Aí ele depois, eu mostrei a ele que essa pergunta dele não fazia o menor sentido. Né? Era até uma pergunta que não tinha cabimento. Aí ele quis responder, ele quis me responder dizendo que, não, mas você tem que ver, né? Que tipo, Batman e Liga da Justiça. O Batman vem mais que a Liga da Justiça. Existe, viu, Fernandinho? Uma diferença clara. Onde o cara foi no nível de ser tacanho. Ele foi tacanho. Porque, Fernandinho, vamos colocar uma coisa bem clara, para se esse cara estiver vendo o vídeo, espero que ele esteja, para ele ter o discernimento na cabeça. Veja só, uma coisa é Liga da Justiça, outra coisa são X-Men. Uma coisa é Batman, outra coisa é Wolverine. Então, diferentes, bem diferentes. Exatamente. Não é, Fernandinho? Veja só, existe uma diferença muito clara na relação do Wolverine com os X-Men, do Batman com a Liga da Justiça. A gente sabe que a Liga da Justiça, como é que é o lance? São vários personagens que já eram consolidados, que se reuniram em equipe. Né? A DC Comics teve a sacada, vamos fazer uma história de um supergrupo. A gente pega o Super-Homem, pega o Batman, pega a Mulher Maravilha, pega o Flash, pega o Lanterna Verde, bota esses caras tudo numa história só. E viram uma equipe, né? Então, os personagens da Liga eram personagens que eles já eram consolidados em maneira solo, né? Individualmente fizeram a equipe. X-Men não, X-Men, a equipe é a estrela. A equipe é a principal, o apelo deles são a equipe, né? Então, o que acontece? Wolverine, ele é inserido na segunda formação de X-Men, né? Na segunda Gênesis, que foi essa formação que... Não é, Fernandinho? Foi essa formação que catapultou a equipe. A gente sabe que na fase do Stan Lee original, os X-Men lá da primeira fase não deram muito certo, não fez tanto sucesso assim. A gente sabe, né? Aquela equipe lá, que era o Professor Xavier, Ciclope, Jean, Homem de Gelo, Anjo e Fera, teve sim o seu sucesso, lógico, teve sim o seu diferencial, mas não emplacou como esperado. Na segunda Gênesis, né? Que aí o Len Wein, Dave Crockett, o pessoal se juntou ali, né? E aí eles fizeram a segunda Gênesis, que aí incluía esse caráter, Fernandinho, do X-Men, multiétnico. E foi a partir daí que a diversidade foi muito bem apresentada nos X-Men. Você tem um canadense, tem uma africana, tem um russo, tem um Noturno, que é um mutante realmente fisicamente estranho, né? Mais do que o Fera, que o Fera no começo era só um cara com pé grande, né? E mão grande. Depois ele ficou assim, né? Aí tem um japonês, que é o Shiro, né? O nome dele, como é o nome daquele personagem japonês? Solaris. Solaris, que durou pouquíssimo tempo e foi embora.
É. Aquele outro lá, pássaro trovejante. Pássaro trovejante, né? Pássaro trovejante, Rumenig Comics morreu em pouco tempo. Né? Aí eu quero dizer é o seguinte, veja a diferença básica que esse rapaz não entendeu. É claro que Batman vai vender mais do que Liga da Justiça, porque Batman já tem uma legião de fãs com ele. Os fãs do Batman são numerosos, né? São numerosos. Então, ou seja, a Liga da Justiça por si só não tem o mesmo apelo que tem Batman em sua história solo, né? A história da Liga da Justiça tem uma outra pegada das histórias do Batman solo. A gente sabe disso. Já Wolverine e X-Men é diferente. Wolverine se destacou tanto que ele conseguiu ter a sua trajetória individual e a Marvel investiu no personagem. Criaram-se a cronologia. Não, Fernandinho. É muito diferente. Aí você vê, como é que... Vê só, entre Liga e Batman, a relação é bem diferente. Eu acho, sim, que tem muito mais vendas do Batman que da Liga da Justiça. A Liga não tem tanta história, assim, poderosa como tem o Batman, por exemplo, sozinho. Já X-Men com Wolverine é sacanagem fazer isso, porque Wolverine, ele foi apresentado nos X-Men, né? Os X-Men foi que trouxeram ele pro estrelato, vamos dizer assim. Só que ele se destacou tanto, né, Lorinho? Não, Fernandinho? O X-Men tem muito fã, cara. Muito fã. Mais até que a Liga, os X-Men. Mas assim, né? Então é diferente a relação que tem Wolverine e X-Men, Liga da Justiça e Batman, né? Muito diferente. O cara nem sequer entendeu as diferenças, né? O Batman sempre foi independente da Liga da Justiça, assim como o Superman sempre foi independente da Liga. Wolverine, Fernandinho, se tornou independente, se destacando dentro de uma equipe que já era consolidada de X-Men. Entendeu a diferença aí? Exatamente. O cara não se ligou nisso, Fernandinho. Aí vem com esse negócio tacanho falando quem vende mais. Eu disse, meu filho, quem tá falando em venda aqui? E outra, se a gente vai pensar, Fernandinho, e se a gente vai pra venda, entenda, X-Men tem Wolverine dentro. Então Wolverine também faz parte de X-Men, é um dos atrativos do título. Pelo amor de Deus. Cara, ridículo. E, Fernandinho, só pra gente ir caminhando aí pro final... É porque esse assunto realmente rende uma boa conversa, né? Né? Você falou aí, Fernandinho, em relação ao Gambit, ao Ciclope, os X-Men, assim, os outros integrantes, que também têm as suas histórias solo contadas, só como eu falei aqui, são histórias mais avulsas, pópicas, em alguns momentos específicos, tipo Gambit com Vampira, tem histórias dos dois como um casal, que estão retomando agora também. Eu acho, Fernandinho, por exemplo, o Gambit faz parte do Gambit ser misterioso. Tipo, eu acho legal a Marvel não explorar muito o passado, você dê algumas pinceladas ali, sabe? Do Gambit. Eu acho legal, faz parte o personagem ser assim, meio misterioso, sabe? Eu acho legal isso. O Ciclope é aquela coisa. Ele teve pouca coisa contada dele anteriormente. Não tem muita coisa, mas a gente está sendo desenvolvido mais assim, mais que para frente, não muito para trás. Né? Wolverine, ele foi explorado no passado, no presente e tal. É um cara que foi muito bem aproveitado na Marvel Comics. Entendeu? Aí o cara, Fernandinho, não sabe porque não leu. Não tem leitura. Aí vem querer falar que o Wolverine é um personagem que é só de massa velho. Não, meu amigo. Aí você tá... Né, que é pra leitor burro. Que é classificar os leitores de Wolverine, né? Que é classificar, não, o público do Wolverine é um público burro, né? O público leso. Fernandinho, se eu for por essa lógica tosca, se eu for por essa lógica, né, altamente, né, ridícula, o Hulk é um personagem pra gente genial, pra gente burra ao mesmo tempo. Porque o Bruce Banner é um gênio. Quando ele vira o Hulk, ele vira um moloide, né? Então, ou seja, não tem lógica um negócio desse, cara. Caralho. É um cara meio gênio e meio burro que lê o Hulk. Não tem lógica nenhuma uma conversa dessa, sabe, Fernandinho? O cara, nossa, mano, muito tosco. Sabe o que aconteceu com aquilo ali? Você viu aquele vídeo meu, teve vários comentários, e esse cara, sim, ele começou essa discussão aí, não aguentou, porque ele começou a só xingar, a descer o nível. Ele não deu um único argumento, amigo. Sabe qual foi sabe o que ele disse, porque o Ciclope era mais complexo? Ah, porque o Ciclope tem uma vida muito difícil, porque ele tem dificuldades amorosas, e não sei o que. Ficou adjetivando o Ciclope, isso não quer dizer nada. Nada, meu amigo. Absolutamente nada. Eu disse, velho, você for por aí, Wolverine, nossa, dá de 10-0 isso aí, cara. Desilusão amorosa, tragédia na família, pelo amor de Deus, velho. Né? Meu Deus, aí ele ficou querendo dar seu nível, citou o Stan Lee, falando que o Stan Lee falou de Ciclope, não sei o quê, e nem existiu isso.
Né? Inventou a fala do Stan Lee, né? Exato. E, Fernandinho, eu te pergunto, mesmo que Stan Lee, em dado momento da vida dele, né? O grande quadrinista que ele era, tenho o maior respeito, mas mesmo se ele tivesse dito, se ele tivesse falado assim, ó, Ciclope é muito melhor que o Wolverine, é uma opinião dele apenas, você não precisa concordar com ele. Exatamente. É assim agora, o cara fala, tem que baixar a cabeça, não existe isso, cara. Eu vou concordar com o que eu vejo nas histórias, ali, ó, construído. É isso que vai contar, né? Numa análise. Agora, se o cara, não é? Se o cara quiser gostar mais, é o que eu disse, se o cara quiser gostar mais, vamos lá, do Banshee, direito dele, velho. Direito dele já um Banshee, né? Quiser gostar mais do Bico, gostar mais, sabe, desses caras. Né, velho? Gostar mais do Câmara, né? Câmara, né? Aí é pro Igor, pô. Cifra, Larval. Esses caras aí, é direito, velho. Agora não venha querer dizer que esses caras foram mais desenvolvidos que Wolverine, ou que não sei o que. E não foram. A Marvel não deu bola pra esses caras desse jeito. Pronto. Negativo. E pra você ver, quando as pessoas às vezes chamam de opinião em argumento, quando acaba, né, xingar. Puta que lá merda, né? E o cara fez uma pombalesa, uma comparação completamente AIS de X-Men com Liga da Justiça. Seria o mesmo se ele comparasse com os Vingadores, que também são formados por personagens que funcionam em títulos próprios, né? Exato. Então você veja que simplesmente é uma pura birra do cara, porque o cara tem um favoritismo maior pelo Ciclope, aí quer arrumar algum argumento pra desconstruir, acabar com o mito do personagem e classificar leitores, né? Fora a fala, o cara inventa a fala do Stan Lee, cara. Se tem uma fala do Stan Lee que pode condizer com o que a gente abordou até aqui, então, nessa nossa live, é quando ele disse, aquela fala dele, quando ele disse que histórias e quadrinhos, quando você pega, coloca lá o Aranha e o Hulk, quem vai ganhar? Vai ganhar quem o roteirista quiser. O que não deixa de ser verdade. Que realmente, por mais que tudo que a gente debateu aqui, por mais que tenha uma história que tem aquele protagonismo exagerado, o roteirismo forçado, aquele protecionismo, né? Por parte de editores ou do roteirista, vai ser ali o que ele decidir, né? Aí vai caber a nós, leitores, interpretar aquilo ali e ver, pô, isso foi lógico, foi coerente, foi legal, foi aceitável, de qualidade. Não, isso foi ridículo, foi feito nas coxas, porco. O que não dá é pra gente ficar inventando interpretações para querer proteger o personagem ou inventar feito, engrandecer. Cara, isso aí é coisa de fanboy, é coisa de hater pra desmerecer. Não cola, mano. Não cola. Não vai pra frente. Não vai pra frente, exato. Assim, você tem que deixar, nesse caso, quando você for analisar um combate, uma situação que envolve ali um confronto de personagens, você tem que ser coerente com o que acontece nas histórias, tem que ter uma análise boa. Requer leitura, né? Você poder observar direitinho o que poderia acontecer, traçar, né, o que poderia ocorrer no confronto desse, fazer uma análise que requer leitura. Se você for só pelo viés do fanatismo, velho, não adianta, né? Aí você vai querer que ganhe de qualquer jeito. Ganha porque sim. Né? Ganha porque sim. Ganha porque sim. É que nem, viu, Fernandinho, o Tassi quer dizer que o Hellboy fazia alguma frente ao Monstro do Pântano. Impossível isso. Não, mas ele pode abrir os portões do inferno. Grande coisa. Pra derrotar o elemental. Pelo amor de Deus. Não, a gente tá falando aqui, pessoal, do amigo nosso. Algum de vocês conhece que já viram o vídeo do Tarsus aqui do canal. Ele gosta muito. Hellboy é um personagem excelente, mas a gente tava tendo uma discussão, uma brincadeirinha dele falando que Hellboy sola monstro do pântano porque ele é a chave do portão do Capioto. Ele manda no inferno. Pô, ele manda no inferno, o monstro do pântano é um elemental, ele manda no verde todo, cara. Pô. Exatamente, Andinho. Eu até falei isso pra Tassi. Eu disse, Tassi, veja só, o Hellboy, vamos fazer uma analogia aqui. Hellboy quando é o monstro do pântano. Seria como um surfista, o Hellboy é o surfista tentando enfrentar a onda que ele tá surfando. Não tem como, cara. O monstro do pântano, ele não tem claramente limite para a essência dele. Ele é o verde, né, personificado. Ele pode sair de qualquer lugar, ele pode virar a própria terra. É uma coisa absurda. Você viu que o Alan Moore, né, ele expandiu o conceito do monstro do pântano. Ele tornou um cara uma entidade, né?
Então, o que é que o Hellboy pode fazer contra o monstro do pântano? Fugir, correr, admitir que perde, falar pro Tarsi, bicho, dá pra mim não, velho. Aposta outro cara aí, né? Porque não dá. Eu vou te falar uma coisa aqui, em relação a esse negócio de combate, confrontos, onde as pessoas podem apelar para esse negócio de protagonismo e para essa questão do fanatismo que vem muito, né? Uhum. Eu digo o seguinte, velho, é porque debater essas coisas de maneira realmente assim, séria, de maneira realmente que seja minimamente razoável, requer leitura. E muita gente não tem saco para ler, velho. Não gosta e fica nessa, aí vai naquela conversa de que o outro falou para ele. Porra, velho, você tem que ler, cara. É simples ou porque viu no filme, ou porque né, e toma como canônico, que nem eu posso. Eu tenho certeza que, por exemplo, o cara que falou que não, mas o Homem de Ferro, ele tem cacife, ele tem inteligência, estratégia, tem dinheiro para derrotar o Hulk. Pode ser que o cara muito bem viu aquele confronto do filme do Vingadores da Era de Ultron, né? Olha lá, ó. O Pinga de Ferro, ele deu um cacete no Hulk com a Hulk Buster lá, então ele pode. Olha que absurdo esse quadrinho aqui, protagonismo do Hulk aqui. Tem isso, né? Não, porque eu vi no desenho da Liga o Superman dá a volta no mundo lá e tirou a Terra de órbita e não sei o que, reconstruiu a Terra. Eu lembrei de uma. Eu lembrei de uma aqui. Eu não sei se você leu na fase da Liga do Snyder. Tinha um pessoal usando isso. Falando assim, Superman ele pode reconstruir, se ele quiser, planetas, porque na Liga do Snyder lá, quando eles destroçaram a Lua por causa de uma ameaça lá, o Batman explodiu a Lua, o Superman ele reconstruiu lá a Lua lá, olha que foda, né? Qual é o outro herói que pode reconstruir, né, um satélite? Eu fiquei pensando, vendo na minha mente, assim, aqueles momentos Dragon Ball, quando Freeza, quando o Majin Buu explode o planeta Terra, aí você chama o Superman, não precisa usar as esferas. Chama o Superman, ele reconstrói o planeta. Virou agora um super engenheiro, né? O Superman agora virou um super pedreiro agora. É tipo isso, cara. A galera é foda, tipo o pessoal... aquela coisa, o pessoal às vezes perde muita noção, né? Perde a noção, mas fala coisas que não sabe, aí entra em searas que não tem nenhum domínio, né? E começa a falar uma bobagem dessa. Aí você vai sacando, pô, esse cara tá falando coisas que não tá sabendo o que tá dizendo, hein? O cara tá indo com um lance que não sabe. Aí, esse negócio é foda, pô. Você vê que esse negócio dessas histórias que você vê que ocorre um exagero às vezes e tal, um negócio que não faz muito sentido. Por exemplo, aquela saga do... Até falei sobre isso, fiz um vídeo sobre isso, aquela saga que é muito boa, Crise de Identidade, Brad Meltzer, puta história, né? Fora uma história de suspense policial e tal, envolvendo os heróis. Muito bom, mas ali tem um roteirismo, meu amigo, não acerta a cena. O Slade, Exterminador, enfrentando ali a justiça, meu Deus do céu, velho. Como pode aquilo ali, Fernandinho? Olha, ele já começa agindo antes do Flash. Porque tem aquela desculpinha, né? Porque o Slade, ele usa, sei lá quanto, 90% da capacidade cerebral dele e não sei o que, mas, velho, calma aí. Ele não tem super velocidade, não, viu? É uma diferença aí, não é? Aí ele já bota uns explosivos para pegar o Flash, aí ele já bota um capuz dentro da... Ele já encapuza a Canário Negro, dá um golpe certeiro do Senhor na Zatanna, para não poder falar nada. Tudo isso em velocidade. Né? Aí ele dá... Meu irmão, o pior foi o Kyle Rayner, o Lanterna Verde, né? Que poderia fazer construtos foda, qualquer coisa que ele der, vai na mãozinha, medir força com o Slade, cara. Que isso, mano? É muito forçado, né? O único que saiu mais ou menos ali foi o Arqueiro Verde. O único mais ou menos foi que deu show, foi. O Arqueiro Verde, velho, o cara que pegou ele botou uma flecha no olho dele, num buraco, né? No tapa-olho lá. Isso. Então o Arqueiro que foi o herói, foi o craque do time, o craque foi o Arqueiro, né? O Gavião Negro cortou a asa dele, ele caiu que nem um passarinho, um pombo sem asa, né? Caiu, o Gavião, né? Não, e aquele negócio com o Electron, Fernandinho? Ele pegou um negócio de ar, né? De ar, uma caneta de ar, sei lá, de ar pressurizado, né?
E ele acerta certinho assim, cara. Nossa, mano. Como assim, brother? O cara tem o dom da. Ele tem o dom da premonição. Ele prevê onde o Flash vai correr, onde os caras. Aquilo ali. O Exterminador é um personagem foda. Mas aquilo ali foi uma forçação de barra do cacete, cara. Se fosse o Batman ali também, seria pior. Seria. Ali é um exemplo que você vê, né? Com o Batman seria um exemplo de roteirismo mais o potencialismo editorial. Nesse caso do Slade, Fernandinho, é aquele negócio que eu te falei. A Liga da Justiça ali, ela foi completamente reduzida e agiu como bocó contra o Slade, porque o Slade só cresceu porque a Liga foi idiota ali, né? A Liga, todo mundo foi meio imbecil ali, né? O Arqueiro Verde foi o cara que salvou todo mundo. O Lanterna Verde Cavaleiro esqueceu como é que usa o anel, foi medir força com o Slade, né? Como pode isso? Nossa! Tem outro exemplo. É porque esse papo, realmente, como a gente tá conversando aqui um bom tempo. É que quando o papo é bom, né? É difícil falar. Com certeza, pô. Agora, Fernandinho, você lembra da saga Cisma e X-Men? Lembra? Lembro. Wolverine, Ciclope, treta séria. Meu amigo, rolou um confronto ali no final que foi muito, mas muito espalhafatoso e mentiroso. Demais. Olha, tem uma cena lá, aquela batalha, né, bem sangrenta ali, visceral, Ciclope Wolverine, né, nas vias de fato, pá, Ciclope querendo vingar o chifre que levou durante tanto tempo. Aí tem uma hora, Fernandinho, que eles se engalfinham e o Ciclope tá metendo um raio óptico na cabeça de Wolverine, que tá atravessando o crânio de Adamantium, atravessando. Certo? Ele fica com aquela cara de exterminador do futuro, né? Ele fica... Fernandinho, primeiro, esse raio de Ciclope, ele é de impacto. Ele não ia ficar rasgando o cara e atravessando. Ele ia empurrar o Wolverine pra puta que pariu. O Wolverine era pra voar ali, pô. Ele ia dar um raio, o Wolverine ia, né? Aí o pior é que os caras não fazem isso, esquecem do efeito do raio óptico, que é um efeito de impacto, né? E ao mesmo tempo, Fernandinho, o que acontece? O Wolverine fica tomando rajada na cara, o rosto só no osso. Ele tava sem olho praticamente já, né? A rajada... Meu filho, como é que o Wolverine não desmaiou ali? É pra desmaiar ali, não tinha nem mais cérebro ali, o cara pra desmaiar, pô. Ele continuou lutando, veja o exagero, né? O absurdo que foi aquilo. É tudo pra chocar, né? Pra impressionar. Tudo pra chocar. É uma luta muito exagerada, velho, incoerente. Eu digo, nossa, mano. Poderia ser uma luta muito melhor. Ela começou bem, velhinho. Tipo, eles lutando, o Ciclope dando uma rajada, o Ciclope e Wolverine se esquivando ali, chegando junto, né? Aí tem uma hora que Wolverine enfia a garra na mão do Ciclope. Nossa, a luta é muito foda. Mas quando começa a Ciclope a meter rajada na cabeça de Logan, brother, aí a luta caiu por terra, meu velho. Começa bem e termina mal. Termina viajando. Nossa, velho, que porra foi essa aí? Não deu. Né? Pelo amor de Deus, mano. Mas enfim, né, brother? A gente já tá aqui com o quê? Deve ser 1h30 de live, né? Por aí, porque a gente chega aqui na... cara. Nossa, se deixar... Mas futuramente a gente pode fazer até uma parte 2, porque a gente esqueceu não. A gente deixou muita coisa de fora. Dava pra, por exemplo, citar uma mescla de roteirismo, mas também de intervenção de fã, aqueles DC versus Marvel, por exemplo, né? Nossa, eu até pensei nesse aí. Então, entre muitas outras HQs que a gente poderia ter citado, né? Mas o que a gente chega aqui na conclusão é o seguinte: tem muito roteirismo exagerado, protagonismo, né? Protecionismo. Não só em quadrinhos, mas eu creio que você também concorde, como em obras literárias, enfim, cinemas e tal. Sim, tem. De fato existe, mas também não é em tudo que há. Tem ótimos roteiristas, escritores que conseguem construir seu universo ali sem apelar para esse tipo de tática, né? E também tem, infelizmente, os fãs, né? Que às vezes, quando vai apreciar uma obra dessa, um filme, um quadrinho, não interpreta o que o próprio autor quis dizer com aquilo ali. Quer interpretar o que lhe convém e deturpa aquilo ali, né? Para querer favorecer. Ou o cara que não tem preguiça e vai buscar fonte duvidosa, né? Aí é complicado. Foi mais ou menos isso.
Exatamente, foi mais ou menos isso que a gente quis abordar aqui de forma humorada, que tem esses causos por aí, né? Enfim, e aí, brother, você quer dar alguma consideração final, alguma dica pro pessoal lidar com esse tipo de pombaleza que nesse cara aí que você citou, ou para não cair nesse tipo de balde que a gente tem por aí? Bom, é o seguinte, a dica que eu dou, a dica que eu vou dar aqui é a dica mais simples do mundo. Se você gosta de um personagem, de um grupo, leia. Vá ler, vai pesquisar, vai ler sobre esse personagem. Não fique pegando resumo apenas, pegando apenas resenha. Leia a história, se você gosta do personagem, do grupo, o que for. Leia a história, vai para a fonte mesmo que está ali nas HQs. Evite principalmente esses sites que ficam trazendo um monte de clickbait sobre personagem poderoso, menos poderoso, né? Tipo, o que aconteceu com não sei quem, quando uma puta de uma mentira lá, de uma chamada de nada para clicar ali só para ele ganhar lá a sua atenção e valer, velho. É aquela coisa, valer. Agora, para ler, tem que ter paciência mesmo. Tem que pegar, ler um arco, ler uma saga. É aquela coisa, velho. Se você quer ter conhecimento, tem que ter. Conhecimento dá trabalho. Dá trabalho. Tem essa do cara querer pular etapa. Tem que não ler, há, não velho. há. Tem que ler, não há outro caminho, né? Não adianta você. Sites são bons para consultar, sim, mas você tem que consultar mais de uma fonte. Não adianta você acreditar no fatos empobrecidos, nos canais também que tem alguns com balde nerd, trazendo aqueles fatos porco, né? O ideal é procurar, né? Pô, ler, e aí troca também com quem sabe, não tem uma opinião tendenciosa, mas o ideal mesmo é pesquisar. Brother, valeu muito mesmo pela participação aí, cara, você ter cedido o tempo e a paciência aí. Se vocês gostaram do Aguiar aqui, cara, a gente vai gravar um outro vídeo, não uma parte 2 desse, um outro falando de um personagem. Imperdível, viu? Imperdível. Muito específico. Vocês vão gostar, porque eu creio que vai ser muito engraçado. Eu vou deixar o link do canal do Aguiar nos comentários. O canal dele é muito bom. Inclusive tem uma das melhores aberturas que eu acho que com a permissão dele eu vou até fazer uma coisa tosquinha aqui. Eu vou deixar pra vocês votarem qual é a melhor abertura do canal do Aguiar. Eu vou colocar um trechinho meu gordo fazendo gordice aí. A abertura do canal dele aí. O Aguiar sabe o que é. Sei. Valeu mesmo, brother. Com certeza. Valeu mesmo aí, brother. Tamo junto aí. Um abraço a todos vocês aí. Se gostou, puder, deixa aquele like aí. Passa no canal da Guiar, se gostar, se inscreve lá também. Até o próximo vídeo aí. Um grande abraço e valeu!